Salve, brothers e sisters, aqui é Diego Mendes e esse é mais um BC Papo Livre. Para enriquecer vossas semanas, eu quero trazer o 8 de setembro na história. No dia de hoje, em 1612, houve a fundação da cidade de São Luís do Maranhão pelos franceses. Já em 1793, primeiro círio de Nossa Senhora de Nazaré em Belém do Pará. Já em 1944, primeiro ataque das bombas voadoras alemãs V2 contra Londres. Em 1974, Richard Nixon é perdoado pelo presidente Gerald Ford. Nasceram nesse dia, em 1157, Ricardo I da Inglaterra e em 1925, Peter Sellers, ator e humorista britânico. E deixaram esse planeta também nesse dia, em 1949, Richard Strauss, compositor e maestro alemão, que nasceu em 1864, e em 1987, Marcos Freire, professor e político brasileiro. E para deixar essa mesa nem um pouco bagunçada, eu conto com Igor Moura. Seja bem-vindo, Igor. E o Igor está no mudo. Igor, tira do mudo e começa. Pra começar bagunçando tudo mesmo, né? Não vamos deixar em mudo, não. Aí eu vou lá e deixo em mudo. É que o cachorro tava latindo aqui do lado. Ele já mandou o salve dele, não pegou, tava latindo. Mas o meu salve, brothers e sisters. Salve, Diego, salve, Guilherme. Salve, Bruno, salve, Rodolfo Anonymous. E como o Igor já trouxe outros participantes, eu quero... o bom é que o Papo Livre não tem nem organização. Eu bagunço tudo. Eu quero chamar pela primeira vez e ter a honra na nossa mesa. E hoje são duas estreias. Rodolfo, seja bem-vindo. Rodolfo Egarter, tá certa a pronúncia? Tá certíssimo. Olá, brothers and sisters, tudo bem com vocês? Excelente. Temos também a estreia do nosso queridíssimo Guilherme Ecker. É Ecker? Ecker, como que pronuncia, Guilherme? É Ecker, velho. E muito obrigado pelo convite. Tô fazendo minha estreia no mundo dos podcasts aí. Olha, uma satisfação. Espero que corra tudo bem, não falei uma besteira. Vamos ver. Tá no lugar errado. Deixa isso comigo. Deixa eu falar besteira. E também, mais uma vez com a gente, para aprofundar os nossos diálogos, Bruno Simpático, o cachorro com óculos mais bonito da internet. Tchê! Hoje eu vim aqui pra aprofundar, vou levar a gente pro fundo do poço, gente. Eu não sabia que iam gravar na minha casa, não. Galera, vamos começar com política, que é uma coisa maravilhosa, né? A gente tá super bem no ramo político, no mundo, esses dias, então é só uma alegria, né? Eu já quero trazer momento bom, né? Mas é excelente. Essa semana, eu tomei atenção pelo fato que a gente está tendo uma crise de sarampo no mundo, que o sarampo, né, já voltou e causou 3 mortes em São Paulo. E eu estava dando uma olhada que em setembro de 2016 o Brasil já tinha comemorado a eliminação do sarampo no nosso querido território. A gente já tinha erradicado, mas nós conseguimos reverter isso, e não só o Brasil, o mundo está nisso, porque a OPAS, ela considera esta a pior onda mundial de surtos de sarampo desde 2006. Eu tô vendo que a gente está num recorde negativo no mundo nesses últimos 2 anos, né? É isso aí, tem que buscar o primeiro lugar, o Brasil, na onda de sarampo, e vamos cada um buscar seu sarampo pra gente passar na frente aqui. Cara, se todo mundo se contaminar, a gente chega lá, bate esse recorde, e a tendência é de acabar com a população. Essa é a nossa meta, né? Bom que vai resolver a questão da Previdência. Exatamente. Não vai ter ninguém. Ou não, né? Se morrer os mais novos e os mais velhos que já foram vacinados... Os mais velhos são muito vulneráveis. A gente vai piorar a situação. Isso é verdade. Não é verdade. Tem muitos mais velhos vacinados. Vixe. Eu não morreria, porque eu já fui vacinado. E aí? Quem que vai pagar a minha previdência? Cadê os jovens para pagar a minha previdência? Ninguém mais se aposenta não, meu velho. Fica tranquilo que vai ter gente. O Evaristinho não vai ter mais Evaristinho. A gente tem que proteger o Evaristinho. Tem que matar os velhos. Não, tô brincando, que daí... As armas... Então cada um pega uma arma, dá um tiro num velho, a gente vai resolver esse problema da Previdência aí. Projeto Diego Esperança, erradicação da idosa. Como é que fala? Da melhor idade. Erradicação da melhor idade. É tipo uma criança esperança ao contrário, né?
Cara, que sacanagem, né? Ainda, além de tudo, né? A pessoa já passou pela vida, passou por tanto sofrimento, que viver é sofrer, né? Vamos concordar aí, viver é sofrer. Um Schopenhauer aqui. Exatamente. Mas a vida não é bolinho, né? E daí, no fim, ainda vem uma campanhazinha de marketing safada falando que é a melhor idade. Só idade de doença, pinto murcho. Cair no banho. Cair no banho. Cara, não Cair no banho, hoje pra cair no banho, pra você ver como eu já me identifico, né, com a terceira idade. Semana passada eu fui dar banho no meu cachorro. Mano, eu levei um pacote fenomenal, cara, dentro da banheira. Tá errado, dar banho em cachorro tá errado. Cara, o animal tem uma camada própria de sujeira ali pra se proteger. Nada, mas a minha bicha tava se coçando tanto, velho, que eu tive dó e falei, vou ter que dar um banho nesse cachorro. E eu não tenho coragem de levar ela aqui em pet, porque é muito caro aqui, bicho. Serviço no Canadá é um troço que dá vontade de chorar, cara. Por isso os caras aqui fazem tudo. É muito complicado aqui a questão do preço. Mesmo. Tem que ensinar um cachorro a tomar banho sozinho, porque pet shop tá pela hora da morte. eu não vou no médico, o cachorro tem que ir. Cara, aqui você tem que pagar taxa anual para você ter o registro do cachorro. Você tem que levar no mínimo 2 vezes no veterinário. E como eu vou pro Brasil algumas vezes, ou a gente viaja para outro lugar, até pra fazer turismo, nem sempre dá para levar ela junto. Eu tenho que deixar ela em hotel. E para deixar ela em hotel, você tem que ter todas as vacinas num caderno de controle que eles fazem. Então, cara, aqui no Canadá, eu já adotei a cachorra, né? Mas eu gasto uma graninha bem bacana com ela. É por isso que cachorro aí no Canadá não pega sarampo, tá vendo? Aí, ó. Viu? Você pode soltar ela na rua ou deixar com um mendigo, na volta você pega. E adota de novo. Olha, é uma ideia boa, hein? Nunca vi tão boa. Ela é tão boa quanto a ideia do Brexit. Igor, você que é um cara geopolítico, que manja tudo de política, dá aí pra mim. Ah, manja sim, eu sei, você vive revoltado. Manja sim. Eu sou revoltado só. Um dos nossos queridos convidados, queridos componentes da mesa, me dá aí um overview do Brexit e desse novo premier fantástico que tem um corte de cabelo maravilhoso. Eu soube da derrota só dele, né? Que tava se esperando que ia conseguir sair sem fazer nenhum tipo de acordo, mas houve uma derrota, até onde eu sei. Mas também só tô sabendo disso. É que no Brasil tem tanta notícia, cara, que a gente acabou. A gente tá parando de acompanhar o de fora. Tá difícil mesmo, cara. Qualquer coisa lá fora não tem a menor importância, tá ligado? Nenhum presidente falou da esposa de nenhum outro. Não tem porra nenhuma acontecendo. Ninguém tá falando que não tá tendo queimada nada. É ONG que tá queimando. Só faltou a Bachelet dizer que não, os judeus não foram torturados pelos nazistas, eram os próprios judeus. Tinha umas ONGs lá deles. Eles se torturavam pra culpar. É muita coisa acontecendo aqui que a gente não consegue nem olhar pra fora, bicho. O Boris Johnson, ele tentou dar um golpe com a aval da rainha. Ele pegou o recesso do parlamento, estendeu até agora que eles voltaram faltando 2 semanas para a decisão do Brexit. Por causa disso, eles não iam ter tempo para votar. Aí eles votaram, ao invés disso, uma lei para não passar o Brexit sem eles terem acordo. Meio que vetaram ele, né, dessa ideia maluca. E ele perdeu a maioria também, né, cara? Isso é bem importante. Não, ele tinha maioria mais um, que ele tinha 50% Isso. mais um, e esse cara pegou e foi pro outro lado. Esse vídeo eu vi, a galera empolvorosa. É maravilhoso esse vídeo aí, cara. Ele botou, tudo a perder e perdeu. E deixa eu perguntar uma coisa pra vocês, é uma coisa que eu vi no filme The Darkest Hour, eu não sei direito se realmente é esse o nome, mas que fala dos dias que antecederam ali aquele evento em Dunkirk, os dias que antecederam a entrada do, oh my god, o cara é super famoso, tem cara de Bulldog. Tom Cruise. É o Tom Cruise, exato. Vamos falar o nome de caras super famosos aí pra ele lembrar. Ele é um premier inglês. É o Winston Churchill. Winston Churchill, muito obrigado. É uma riqueza cultural nessa mesa incrível. Mas então, os dias que antecederam a entrada dele como premier, e daí eu assisti o filme mostrando todo o perrengue que ele passou para conseguir tirar a galera de Dunkirk, conseguir enganar o Hitler através do Mussolini, que ele ia fazer um acordo de entrega e não fez, e daí começou a Segunda Guerra do jeito que a gente conhece, ou a parte que os Estados Unidos entraram e tal. Mas daí eles tiveram uma parte no rito, quando ele fez um discurso, que eu vi isso acontecer nesse vídeo do Boris, que eu não entendi, talvez alguém entenda. Eu não sei se eles estão com um lenço na mão, ou um papel, eu acho que é um lenço,
e eu não sei se eles votam através do lenço, que eles começam chacoalhada e todo mundo chacoalhando o lenço, aquela loucura, e joga as bagaças, e eu vi isso com relação a essa semana do Boris. Você sabe o que é esse lencinho ou papel, se isso é o aceno do voto? Porque eu vi que tinha um rito ali que os líderes dos partidos, eles ficam com o lenço no joelho. E daí se o cara pega o lenço e passa na testa, daí todo o partido, ou toda a galera que tá com ele pega, levanta, bem louco! Você sabe como é que funciona esse rito? Eu já vi nos filmes, mas eu nunca pesquisei, sabe, pra saber mesmo se tinha uma votação. Porque eu acho bem engraçado. Se algum ouvinte do Brothers Cast, do BC Papo Livre, sabe, por favor, não vai me escrever lá, dá um Google, né? Que, por favor, eu também sei fazer. É para vocês interagirem. Então, mandem aí pra gente o que significa. Eu tinha um chefe que às vezes eu queria fazer uma pergunta bem específica. Às vezes você faz umas perguntas. A maioria das perguntas você pode pesquisar no Google, óbvio, né? Mas às vezes você tá lidando ali com algo, o teu gerente, alguém sabe, já tá acostumado, você faz uma pergunta. Eu tinha um chefe que ele pegava, ele mandava aquele... É um servicinho que quando você clica no link, ele monta para você, abre o browser e começa a fazer uma pesquisa no Google. Isso é maravilhoso. Cara, eu ficava com uma raiva. Se você pesquisar, você vai ver as fotinhas do parlamento inglês com todo mundo com lencinho na mão. Mas também pode ser, sabe o quê? Uma comemoração de torcida daquele tira a camisa. Só que como não pode tirar a camisa... Pega eles tiram o lenço. Tira no alto, mais que eles são mais caros, né, cara? Sabia, velho, que o Bruno ia saber isso, velho. Não, eu pesquisei no Google. Você pode ver que nessa matéria da BBC que eles explicam muito bem, que é o tira a camisa. Muito popular nos Estados anos 90. A gente precisa recuperar essa cultura no Brasil. Exatamente, cultura da briga no estádio, levar... tomar a bomba da polícia e gritos homofóbicos. Senhores, vocês querem trazer algo de política ou a gente pode mudar? Hoje a galera tá mais calma aqui. Eu acho que a galera tá caindo muito bem nessa tática bolsonarista. E eu não vou... Não, eu já falei, é uma tática bolsonarista que eu não vou tentar aliviar. Que ele tem controlado a mídia junto com todo mundo que tá com ele com primazia, né? Vamos considerar e concordar, né? O cara consegue controlar, velho. Controlando maravilhosamente, porque ele faz uma votação absurda de qualquer emenda que ele queira passar, depois ele fala qualquer merda no Twitter, tipo, não, vai queimar sua rosquinha pra lá, e acabou, tipo, a oposição toda vai pra um tweet ao invés de uma parada importante. Então, é a mesma coisa que o Trump faz. Sim. Que é o desvio de foco. E a galera cai nisso como se fosse a coisa mais fácil do mundo. Além de desviar o foco, ele fica na mídia, né? Exatamente. Pra ele é bom, né? Ele fica aparecendo o tempo todo. Mas assim, e ainda ele tem sempre esse discurso, desde sempre, né? De perseguição, de que a mídia o persegue, de que não sei o que lá e tal. E agora no 7 de setembro tá lá Edir Macedo, dono da Record, e o Silvio Santos, dono da SBT, tá lá com ele, o Roberto Marinho. O Roberto Marinho só não tá lá porque tá com o Satanás original. E eles estão lá, tudo junto lá, né? Então assim, a mídia nunca perseguiu ele. Ele falava de que mais? Falava da urna, que a urna era fraude e tal. Pô, se era fraude, então desiste, né, velho? Você ganhou na urna, né? Não, na eleição ele falou, se eu ganhar tá valendo, se não ganhar é fraude. É fraude, então. Tipo criança dona da bola, né? Se eu não jogar, ninguém joga. Vamos tirar pau ímpar, né? Eu ganho ímpar, você perde. Mas pra você ver como que é isso, né? Porque ele conseguiu controlar até qualquer tipo de argumento que as pessoas podiam utilizar com relação à urna, né? Ele inflamou já de um jeito que, tipo assim, mano, sei lá, a galera ia pra rua se ele não ganhasse, o eleitorado dele ia pra rua, cara. A galera tava com sangue no olho, velho. Se o Bolsonaro não ganhar, ele vai matar todo mundo. Ele fala a linguagem do WhatsApp. Isso que o povo quer escutar. Cara, esse é o grande problema da oposição, sabe? Porque, por exemplo, a turma do Bolsonaro ela é muito focada e a galera é muito unida. Então tá todo mundo falando merda, mas tá todo mundo falando merda junto. A oposição já é totalmente contrária, a galera é totalmente separada. Então, se você tá defendendo uma causa e você fala alguma coisa diferente do que eu penso, acabou, a gente separa. Já não segue todo mundo no mesmo caminho pra tirar o maluco. Então, é isso que a gente tá perdendo muito. Você pode pegar um exemplo disso aí, foi que, teve uma galera do Twitter falando mal do Felipe Neto, por exemplo, que fez essa doação aí de 14 mil livros, e, não pode elogiar o Felipe Neto, porque o Felipe Neto fala mal do PT, sabe? É isso que o pessoal tá fazendo, cara, isso é terrível, sabe? Pois é. A que ponto chegamos do Felipe Neto ser um exemplo
Pois é, Guilherme, você que trouxe esse assunto, dá aí uma geral para aquele ouvinte que não sabe o que aconteceu na Bienal e com relação à própria tática geral, que o Crivella geral, começou a utilizar do Bolsonaro. O que rolou essa semana com relação a Exato. isso? Teve uma HQ dos Vingadores, né, destinada ao público jovem, onde tinha um beijo de um casal homossexual, e o Crivella taxou isso como pornografia infantil, acho que foi alguma coisa assim. E ele mandou fiscais na Bienal do Livro recolherem e procurarem, né, recolherem livros que contenham algum tipo de conteúdo nessa linha. O que aconteceu foi que todas as HQs foram vendidas no mesmo dia, então Óbvio. os fiscais foram lá, não encontraram nada, e isso acabou gerando um movimento, né, bem grande de pessoas, seja no Twitter, até na própria Bienal, onde uma das ações foi o que o Felipe Neto fez. Ele comprou todos os livros que estavam na Bienal com temática LGBT, foi um total de 14 mil livros, e ele embalou todos esses livros com uma etiqueta lá, livro inapropriado para retrógrados, alguma coisa assim. Pessoas retrógradas, né? Imbecis. Preconceituoso. Isso. Aí foi isso aí que rolou lá, em resumo, né? Distribuiu para todo mundo de graça. Fora a batalha jurídica, né? Porque isso aí surge primeiro vem o Crivella, vem uma liminar de um juiz no Rio dizendo que não libera, contra a censura, o desembargador do TJ do Rio vai lá e diz não, censura sim, e hoje ou ontem o STF, a DOD, hoje de manhã a DOD tinha mandado para o pessoal do STF avaliar e liberar, e aí foi liberado. Moral da história. Mas deixa eu fazer uma pergunta. Mas ele vai entrar com recurso, né? Sim, claro. É censura. Avisou que vai entrar com recurso. É um absurdo, cara. Isso aí é um absurdo. Não, absurdo eu nem vou discutir, né? Tem duas perguntas para mim que entram nisso, que são bem fortes. Primeiro, a tecnicidade ou tecnalidade, essa palavra me fugiu, da lei, que às vezes, né, a lei ela se posiciona de um jeito, e daí o Igor pode me ajudar, que ela até deixa descaracterizada a censura, porque eu vi o Marcelo, o prefeito, falando que não era censura, que eles não estavam recolhendo material, que era só para embalar e deixar estampado que tinha material impróprio, né? Que não ele não considerava censura, porque o material ia poder ser divulgado da mesma forma e ser vendido da mesma forma. É um absurdo, eu não estou querendo discutir isso. E a outra pergunta que eu fiquei pensando é o seguinte, o que está acontecendo no Rio, que eles precisam tirar toda a atenção de um fato que é realmente importante para eles fazerem esse engodo e estar trazendo toda a mídia para um assunto que, tipo assim, vocês, declaradamente, você sabe que politicamente falando, isso não tem valor para eles, né? Se eles vão ali, ainda mais para o público jovem. Então, o que está acontecendo no Rio? O que aconteceu? Tem algum movimento da Marielle, das milícias? Tem alguém chegando perto de algo assim para que eles comecem a tacar fogo em outras coisas para tirar a atenção do que realmente está acontecendo? Igor, Rodolfo teve algum movimento, alguma coisa? Rodolfo é morador para explicar, viu? Conta Rodolfo, explicar então. Conta aí, Rodolfo. Cara, a grande questão é o que não tá acontecendo no Rio, né? Porque a violência tá absurda, o nosso planejamento de segurança é invadir favela e sair atirando nos outros, que é o que o plano do Witzel do Witzel, no caso. E o processo da Marielle deu uma andada agora. Então descobriram algumas coisas, já descobriram que aquele brasão repassou pagamento para os caras que mataram a Marielle. Então, tudo ligado também, né, para atrapalhar as investigações, né? Sim, tem muita coisa acontecendo. E juntando que o Crivella é totalmente lunático. Então junta a falta de caráter dele com os absurdos que querem encobrir e fica maravilhoso, né? E eu acho que sobre a pergunta se é censura ou não, eu acho que sim, cara. Eu acho que é uma censura, nem que seja uma censura velada, sabe? Porque você tá combatendo um tipo de conteúdo específico, assim. Ele não mandou não mandou fiscais verificarem se existia beijo heterossexual, por exemplo, sabe? Então, assim, o parâmetro dele é errado, sabe? E outra que beijo é um beijo, né? Pelo amor de Deus, a gente tá em 2019, né? Isso não tem nem o que discutir. Mas pra mim é uma censura porque ele focou num tipo específico de beijo, sabe? Isso aí, sim, pra mim já é um ataque forte. Ele taxou como conteúdo impróprio, né? O que seria esse conteúdo impróprio? Porque é um beijo gay, se fosse um beijo hétero não seria conteúdo impróprio? Exato. Esse que é o grande problema. No Estatuto da Criança e Adolescente, o que ele usou de embasamento, tem isso aí falando que quando algum material tiver isso, algum tipo de conteúdo desse tipo, tem que vir etiqueta, né? Mas como a HQ
não era voltada para esse tipo de coisa. Era só uma passagem, um quadrinho só que tinha uma cena dessa, praticamente não enquadra, não tem nada a ver. É uma censura velada, não tem... Mas você chegou a ver o conteúdo para dizer que é esse tipo de conteúdo? Porque, assim, esse tipo de conteúdo é um conteúdo totalmente censura livre, sem nenhum tipo assim, dois caras totalmente vestidos, se beijando. Não tem o menor sentido. Tipo, a Malhação tem beijo na boca, a Malhação é censura livre. Então, assim, agora, se a questão é se o beijo é gay ou não é gay, aí entra a censura, não faz o menor sentido, entendeu? Isso não é expor criança a nada. É a realidade, né? Tá jogando pra galera, só fazendo uma média pro povo. Isso é o público dele, né? É muito pro público dele, é muita coisa para que ele apareça, para o público dele, para quem votou nele. Eu acho que meio que esperava esse tipo de coisa mesmo. Assim, é ação populista, né? É para ser aplaudido, isso mesmo. Então, isso que me traz um questionamento, e eu quero saber a posição dos senhores, o que os senhores pensam, com relação à nossa democracia representativa, né? A gente tem lá o eleitorado que vai e vota e decide por um governador, por um governante, deputado ou outro. Qual seria o papel democrático, agora a gente está falando até de ética e filosofia, de um governante que foi eleito por uma camada da sociedade? Porque, digamos, hoje a gente tem uma onda de conservadorismo no mundo e no Brasil, né? No Brasil, o Bolsonaro foi eleito pela ala conservadora e ele governa para eles. Sim. E a minha pergunta é, isso é eticamente errado se a gente tem uma democracia que é representativa? Porque eu vejo em contrapartida, a Tabata, ela tem uns posicionamentos específicos dela que o eleitorado dela que a elegeu não tem. Porque eu não entendo especificamente como que foi essa questão dela, mas eu sei que quem votou nela, que é ligado ao Ciro, vive revoltado porque ela não representa o que o partido ou o que o partido quer que ela tome de ação. Então a gente tem um Bolsonaro e outros governantes que eles governam especificamente para aquela camada da população que elegeu eles, e em contrapartida a gente tem uma Tabata que ela vai contra os eleitores dela de base partidária. Como é que vocês lidam com isso? Quais são as opiniões de vocês com relação a isso, que é uma marca da nossa democracia ocidental? O que vocês acham disso? O cara ele pode escolher dois caminhos, né? Como o Bolsonaro, por exemplo, ou um político que é mais radical, ele pode escolher ou amenizar o discurso e tentar ganhar mais um meio da população ali, o centro, ou radicalizar mais, jogar pra galera e continuar com o público que ele tem e como é que pode falar? Ele pode simpatizar mais ainda, pegar mais gente virado para aquele lado ali. Ele sabe que ele tem os 20% dele, que ele não vai cair de jeito nenhum e vai só ficar mais fervoroso, né? Ele tá preocupado mais com isso, na verdade, no caso. 20% não, até onde eu tenho visto, ele tem mais ou menos a mesma base que o Lula tem, né? Os dois tendem a 30%, independente do que eles fizerem, 30% voto no Lula e 30% voto no Bolsonaro. Mas podem continuar as suas elucubrações, Igor, Bruno, Rodolfo, na verdade, Guilherme. Eu acho que política, a ideia da política é o diálogo e a conversa com várias partes, né? Essa ideia lá, você pegar a base da origem da política. Então, assim, por mais que eu tenha sido eleito democraticamente por uma parcela da população, eu governo para todos. E a ideia do político deveria ser amenizar, né, para juntar mais, trazer mais pessoas, para ter uma oposição mais fraca, porque o que acontece é que, da mesma forma que o Bolsonaro ele está fortalecendo esses 30%, 20%, quanto seja por cento do pessoal que é Bolsonaro, independente do que ele faça, ele está aumentando o lado de lá. Ele está jogando muita gente para o lado de lá, fazendo aquilo que a esquerda fez durante tanto tempo. E a esquerda jogou muita gente para a direita nesse sentido, né? Por exemplo, se você está numa discussão com uma mulher feminista e você fala uma bobagem qualquer, que é normal, porque você é homem, você não tem as vivências delas em relação ao feminismo, você não vive o machismo contra você sendo homem, né? Você fala uma bobagem, é muito comum grupos feministas
te baterem e te jogar pra fora. Então você era um cara que tava ali querendo ajudar o movimento feminista, querendo participar e tal, mas aí você falou uma merda qualquer, em qualquer momento, né? E desculpa te interromper, Igor, mas isso me lembra quando eu comecei a me envolver para aprender mais sobre feminismo. O Igor participou dessa coisa, que eu também fui falar com uma menina e falei besteira, óbvio, era meus primeiros contatos com o feminismo, né? E fui malhado, mas ainda bem que o Igor meio que intercedeu e eu não fui tão malhado. Era uma amiga minha, inclusive. Então, assim, e hoje ela tem uma visão bem diferente. Essa minha mesma amiga, ela tem uma visão bem diferente de puxar pro lado e tal, explicar. Mas naquele momento ela estava muito de bater para poder ser entendida, bater para poder ser ouvida. O que não está completamente errado, porque quem está apanhando é complicado. Mas, assim, o que acontece, eu estou dando um exemplo no feminismo, mas tem várias outras pautas de esquerda que a esquerda acabou tomando. O feminismo não deveria, pelo menos, ser uma pauta de esquerda, é uma pauta humana, né? Deveria ser, como o racismo, como homofobia, deveriam ser pautas humanas, desligadas de qualquer lado, pelo menos na minha opinião. Mas a esquerda mas a esquerda, em geral, tinha jogado muita gente para a direita, e agora a direita está jogando muita gente para a esquerda. Tá todo mundo virando comunista, o Frota virou comunista, né? Desculpa então, assim, a risada, mas é que é engraçado. Mas então, assim, os caras estão expulsando. Você fala qualquer coisa do Bolsonaro, pô, o Danilo Gentili tá apanhando direto dos bolsominions, do que ele chama de MAV, né? Ele tá apanhando direto, ele fala qualquer coisa, também já apanha. Ele fala mal do PT, apanha dos caras do PT. Ele fala mal do Bolsonaro, apanha dos caras do Bolsonaro. Eu acho que essa radicalização que o mundo tomou, ela acontece de tempos em tempos, é natural. O problema é que você vai chegar em um determinado momento que está tão radicalizado que vai ter que haver algum tipo de revolução, né? Ou uma ditadura militar, ou uma revolução de esquerda, não sei, mas vai acabar tendo porrada, vai ter alguma desgraça nessa polarização, porque eu não vejo uma tendência de diminuir, pelo menos não parece, sabe? Tá cada vez mais as pessoas virando ou Lula livre ou Bolsonaro, e aí qualquer um que esteja nesse meio aí vai ser empurrado para algum dos outros lados. E de preferência para o lado que ele está mais próximo, ele vai ser empurrado para o outro. Então, se ele está próximo do Lula, mas ele da esquerda, mas ele não é Lula livre, ele vai ser empurrado para o Bolsonaro. Se ele está próximo do Bolsonaro, mas ele não acha que o Bolsonaro seja inteligente, ele vai ser empurrado para o outro lado do Lula livre. Então, assim... E desculpa te interromper de novo, eu acho que tem até um fenômeno que eu acho gozado, mas eu tenho visto cada vez mais no Twitter. É claro que o Twitter é a rede do ódio, né? Você quer ficar com raiva, você quer sair pra porrada, você quer provocar alguém, ser provocado, vai pro Twitter. Mas que a galera tá exigindo a galera se posicionar, né? Porque às vezes, tipo assim, você não vai se posicionar num assunto, eu pelo menos não tenho a tendência de me posicionar num assunto até que eu entenda bem pouco dos dois lados. Então a galera te obriga, o cara cria uma thread lá e fala, e se você não concordar, saiba que você tá do outro lado, isentão aqui não vale. Sabe, a galera tá puxando todo mundo pra briga, ou você vem pra cá ou vai pra lá e vamos sair no box, velho. Aquele meme o silêncio da Anitta sobre, aí bota qualquer coisa, é ensurdecedor. Ai, meu Deus, Essa polarização, cara, eu vejo que não é uma polarização equilibrada, porque, por exemplo, você é de esquerda, você se identifica com uma série de pautas, são pautadas na esquerda, etc. Você discorda de alguma coisa, os caras te jogam pra direita, e você sai desse movimento e fica um pouco acuado, fala, porra, o que eu faço agora? A direita, ela te capta um pouco mais. Agora, essa galera da direita, que os outros falam que é da esquerda, por exemplo, o Frota, a direita vai falar que ele é de esquerda, mas a esquerda não vai captar ele, e ele não vai se ver como de esquerda. Sim. Então a direita expulsa ele, mas ele não entra pra esquerda, ele continua com as pautas de direita. Então tá sendo uma polarização, mas a direita tá ganhando muito aí, cara. Então, por exemplo, se rolar, chegar num ponto de revolução, como o Igor falou, a gente que vai se fuder, sabe? Eu acho, cara, que a discussão, assim, na minha visão, pelo menos, ela tem um passinho atrás, sabe? Porque para mim hoje a cultura da desinformação, ela tá ficando cada vez mais forte. E essa cultura da desinformação, aliada a todas as tecnologias que a gente tem hoje, seja WhatsApp, Telegram, Twitter, Facebook, é muito fácil espalhar uma mentira, é muito fácil tu criar projetos grandiosos de desinformação para a população, tá ligado? Sim, sim. Então, para mim, aí já entra uma discussão de o que é democracia, até onde ela vai, sabe? Até onde a população acha que é isso mesmo que ela quer, ou se ela está comprando simplesmente uma informação que é uma manchete que ela leu ali no Facebook e ela passa a acreditar naquilo. Então, a gente, sei lá, tinha que entender muito bem se
E essa onda de conservadorismo é o que a população acha certo mesmo, ou se é o que estão vendendo para ela de uma maneira que ela compre sem pensar, sabe? Então eu não sei qual é a solução para isso, mas eu vejo que esse é o nosso grande problema hoje. As pessoas não conseguirem ter discernimento e nem quererem mesmo saber buscar esse conhecimento, porque para elas é mais fácil. A galera tá falando aí que ainda vai durar umas 2 eleições esse conservadorismo aí. Ainda vai estar na moda ainda até 2022, pelo menos. Tem uma certa tendência, né? É difícil. É o ciclo natural, né, meu? É 2, 3 eleições. Mas é difícil saber porque, assim, primeiro, a coisa é muito dinâmica, né? Quando a gente estava falando nas eleições do Trump e tal, e teve o esquema lá da Cambridge Analytics e tudo, o foco era Facebook, não sei se vocês lembram disso, era o Facebook e tal, e aí antes das eleições no Brasil, o Facebook fez uma puta trabalho de anti-fake, de política, não sei o que lá, e bababá, e aí o pessoal já estava falando antes, assim, quem estudava o assunto dizia, cara, não se preocupem com o Facebook, os boatos vão ser passados pelo WhatsApp, e dito e feito, as coisas foram pelo WhatsApp. Não, e até para reforçar, além de tudo, o Facebook, Hiroshima Nagasaki. O Facebook ele foi denunciado pela Wired e mostrou que além de eles, né, combaterem a fake news, eles combateram a campanha do Trump abertamente. Eles contrataram pessoas que eram específicas para não deixar com que o discurso de direita aumentasse na rede. Isso a Wired cobriu tudo, trouxe e mostrou que, além de tudo, eles fizeram uma campanha contra o Trump no Facebook. Yasser Arasap. Mas continue, Igor, só para reforçar que sim. Mas o que eu queria dizer, assim, é que de fato a gente está numa era de desinformação, mas essa era, ela não é de agora, sabe? Eu me lembro quando eu era criança, com 10 anos, assim, tipo, um pouco mais, 14, na época do Alexandre Pires, lá da Barata da Vizinha e tal, só para contrariar, surgiu um boato em João Pessoa de que esse cara tinha falado mal do João Pessoa, e tal, e a gente é extremamente bairrista, então todo mundo quebrando os discos e tal, bababá, e uma amiga minha chegou a me dizer que viu ele falando mal de João Pessoa no Jô Soares e tal, e eu achei estranho, o moleque achei estranho, porque o Jô Soares é filho de pessoense, né? Eu digo, porra, será que tava lá, eu era o Jô Soares. Né? Pronto, foi quase isso. Aí eu vi, depois, esse cara no Jô Soares, desmentindo essa história, o Jô Soares junto, desmentindo a história e tal, porque o boato tinha ficado tão forte que a assessoria dele em João Pessoa ligou pra ele e tal, porque os caras tiveram que cancelar o show, tá ligado? Então, assim, eu tô falando de uma cidade que na época devia ter, sei lá, 600, 700 mil habitantes, é muita gente desinformada, e não tinha celular, assim, tipo, 94, 95, não tinha celular, não tinha, até tinha, mas ninguém... Né, não tinha essa conversa toda que acontece hoje, né? Então era por telefone ou muitas vezes na escola e tal, boato mesmo, né? Como se passa boato. E isso é muito antigo, né? Eu me lembro nas eleições também, época da eleição, quando era criança, apareciam uns papeizinhos perto das urnas, assim, sabe? Com história, dossiê de candidato tal, impresso, né? Impresso não, na verdade era escrito à mão, inclusive, várias cópias, assim, mimeográfica ou cópia de xerox mesmo, com a história algum boato, alguma história sobre aquele candidato, entendeu? Então, assim... mas eu acho que isso aí, cara, é uma... desculpa, te cortei, mano. Não, por favor, fala aí. É que assim, tem uma frase do Harari no Sapiens que ele diz: a nossa linguagem evoluiu como uma forma de fofoca. Então, isso é uma coisa muito natural do ser humano. Sim. Sabe? A gente é feito para isso. A gente todo o nosso conhecimento é passado através da fofoca. A questão para mim é a seguinte: hoje a gente quer deixar isso de lado. Hoje eu quero parecer que eu sou inteligente, eu quero parecer pro meu grupo do WhatsApp que eu sei, eu sou um cara antenado, eu sou um cara que tá buscando notícia. Então, isso para mim que se tornou prejudicial. Porque a gente deixou de ser esse cara que passava uma fofoca, uma de uma pessoa, para tentar passar por cara inteligente sem saber o que tá falando. Isso aí pra mim dá uma guinada forte na amplitude do potencial da coisa ruim, sabe? Eu acho que muito a desmoralização da mídia tradicional, né? Eu acho que isso que é mais forte hoje, né? Assim, você pega em 1995 e diz, não, mas eu vi no Jô Soares, o Jô Soares foi lá e falou e tal. Não, aí beleza. O Jô Soares falou, eu vi ele falando. Uma chancela, né, meu? Então, assim, ou eu vi na Globo, eu vi no Fantástico, eu vi no jornal da cidade e tal. Então vamos fazer aqui uma brincadeira social. Igor, você acredita na mídia brasileira, numa notícia quando você vê? Depende da mídia. Rodolfo, depende muito da mídia. Rodolfo, você acredita na mídia? Depende da mídia. Depende da mídia e da notícia, no caso. Bruno? Eu só acredito quando eu vejo no Marmude Amandinejado. Guilherme? Cara, eu procuro entender da onde eu tô lendo
mas eu acredito em geral, assim. Sim. Porque uma manchete ela pode ser escrita de 1000 formas. Então eu procuro sempre olhar para vários portais, sei lá, vários lugares, entender as várias verdades. Isso. Não, porque eu também. A manchete fala uma coisa que é tipo assim, não tem nada a ver com o conteúdo. Exatamente. Muitas vezes, né? Então, para você ver aqui, a maioria, tirando o Bruno, né, que só acredita quando tá lá naquele... No Telezap, a gente já está desconfiado da mídia. Ninguém mais acredita. Por quê? Porque hoje em dia uma das marcas da nossa mídia é que não é mais uma mídia de fatos, né? Você não apresenta mais uma notícia como ela ocorreu. Tipo, a baleia ficou encalhada na praia e ela morreu. Não. Os baianos foram lá, cortaram e fizeram churrasco. Fizeram churrasquinho, né? Eu vi, 35 fantástico. toneladas, cara. Cara, deve ser boa essa carne, né, pra galera. Falaram que não. E daí, quando você vai ver na mídia, você vai ver assim, programa ambiental que Bolsonaro retirou o apoio gera morte de baleia na praia, entendeu? Ou ponha qualquer outro título que vá encaixar na sua crença política. Então, eu acho que isso também coopera. Mas, Igor, continue, era só para fazer. Então, essa desmoralização da mídia aconteceu por causa da própria mídia e por causa desse dinamismo de informação. Então, assim, a mídia, ela não está tendo tempo de averiguar a notícia, de escrever da melhor maneira, de fazer da melhor forma. Então, assim, quem tem que dar primeiro. Tem que dar a notícia primeiro, isso, é furo. E aí tem o Twitter competindo, tem as mídias não tradicionais competindo, tem o YouTube competindo, é muita gente competindo para dar aquela notícia. Então, até ela sair na mídia tradicional, ela está demorando muito pouco. Então, a avaliação está sendo mínima, não está tendo uma ordem hierárquica de edição, uma linha editorial. Então, você pega no mesmo jornal, você tem pessoas com visões diferentes da mesma notícia de forma diferente, né? O que não é totalmente ruim. Se é para ser posicionado, que seja por posições diferentes, não sempre a mesma. Mas, assim, a gente pega a mídia, ela sempre teve um viés político, sempre, né? A Globo, ela surgiu na ditadura militar, a Rede Record, o Edir Macedo comprou com uma ideia muito política, e também para esquentar o dinheiro da igreja dele. O Silvio Santos também, ditadura militar, a TVS, os caramba, tudo na ditadura militar. Então, assim, os caras, o Roberto Marinho tava fudido em 65, né? Ele tava quebrando, e aí virou o mega máximo no final da ditadura, né? Durante a ditadura. Então, assim, esses caras ganharam muito dinheiro com esses outros, com esquema de política, passando o pano, né? Colocando a coisa sempre, né? De uma maneira mais tranquila, né, mesmo que fosse uma notícia, por exemplo, alguém morreu e tal, então vamos falar de outra coisa, puxa assunto para outro lugar, isso aí sempre teve. A questão da mídia se desmoralizar é por ela errar, eu acho, né, que a mídia tem se desmoralizado pelos erros, não pelo viés de ideologia, porque assim, ideologia a gente vai encontrar em qualquer mídia. Eu acho que nunca houve uma mídia desse tipo que você imagina, Diego, que o cara só dava a notícia que a baleia morreu. Sempre tinha alguma coisa por trás. Eu me lembro, cara, eu fazendo um trabalho em um determinado momento para um jornal, e o dono do jornal estava perto, ele, não sei o que lá e tal, manda os caras da empresa de energia arrumar aí na frente, não sei o que lá, porque senão já vou falar daquele poste que caiu, não sei o que lá. Caramba, o cara ia falar da notícia se os caras não arrumassem a energia, os caras não cobravam a energia deles, entendeu? Já não cobrava a energia dele, porque, tipo assim, sabia que se cobra a energia do cara do jornal, o cara vai falar mal, entendeu? Então, assim, os esquemas, eu tô falando de uma bobagem, que é a conta de energia, mas imagina outras coisas, né, num jornal. Eu tô falando de um jornal que é uma mídia bosta. Imagina mídias maiores como TV, né, TV aberta e tal. Então, os caras têm um poder político muito forte. Mas o WhatsApp, o WhatsApp, o que é que acontece com o WhatsApp? É que, assim, não é a Globo que tá me falando, não é a Folha de São Paulo que tá me falando, é o Diego que me falou. Sim. Mas se o Diego tá me falando, ele não tem por que mentir pra mim. Sim, só que o Diego falou pra ele, foi o Massaro que falou pra ele. Aí o Massaro foi a tia do Massaro que falou pra ele. A tia do Massaro foi o irmão não sei de quem lá. Então, assim, tipo, é uma rede de confiança, mas eu nunca vi a tia do Massaro, não sei nem se ele tem essa tia. Né? Então, assim, né? E é desse jeito, assim, o WhatsApp, né? Você acaba confiando não na notícia do WhatsApp, não, mas você tá confiando naquela pessoa que te mandou aquela notícia. É isso que os véis zapieiros fazem, né? Eles confiam na pessoa que tá mandando a notícia. E aí vira esse inferno, né? Mas, assim, eu acho que isso aconteceu muito mais pelo enfraquecimento da mídia do que pela força da fofoca.
Você tá na internet, é verdade, você não tem que pensar, pesquisar. Leu a manchete, falou o que falou, pode espalhar. Foi o Bruno que falou, é uma chancela de seriedade ali. Você viu, o Bolsonaro que mandou dar tiro nos mendigos. Mas, pô, foi o Bruno que me disse isso, ele não vai mentir sobre isso, sabe? É muito sério o assunto, né? Exato. Ele nunca faria isso. Sobre a questão da mídia ser confiável ou não, a mídia ela sempre foi dotada de ideologia, tudo é dotado de ideologia, não tem como fugir disso. Sim. Então a mídia ela vai defender quem é mais benéfico pra ela defender, isso é óbvio. Então acho que ainda mais em tempos mais polarizados assim, é importante pesquisar em outros sites. Por exemplo, você está vendo a notícia num site, você pesquisa em outro lugar, você lê a matéria principalmente, que eu vejo que isso falta muito. Sim. E pesquisa as coisas com calma, né? Eu vi, por exemplo, uma notícia da Sasha agora, que a manchete, se eu não me engano, a Sasha vai pra África ensinar, como é que é? A fazer as roupas locais para as meninas. Só que, porra, ela não tava indo lá ensinar isso, sabe? Ela tava ensinando a costurar só. E a manchete era totalmente descabida. Fez todo mundo odiar a menina sem nem ler a matéria. Nisso aí eu achei legal, cara, porque eu abri os comentários do Twitter e muita gente condenando a manchete, assim. Isso eu gostei muito de ver, tá ligado? Porque, cara, não é isso que acontece, sabe? As pessoas leem a manchete e acreditam, sabe? Então, nesse caso específico da Sasha, foi um negócio legal de ver acontecendo, assim. Eu acho que o Twitter, pelo menos as bolhas que eu frequentava, são um pouquinho mais politizadas. Então eu não consigo, às vezes, entender que o povo brasileiro ele tem essa capacidade crítica igual de ir lá e fazer esse cruzamento de informação e tal, né? Para adotar alguma coisa. Mas eu concordo plenamente. Eu acho que ter o fator de que, assim, a gente tem uma explosão de informação, a gente tá tão cheio de coisa e tem tanta coisa para fazer que a gente já botou pra gente fazer no futuro, que tipo assim, mano, não dá tempo de eu ver realmente se a Sasha foi lá pra África para ensinar a fazer roupa ou só para ensinar a costurar ou o que é que seja. Se você já pega informação, tipo, por cima. A tia do Zip Zop não vai ter tempo pra fazer isso. Ela tá passando roupa ali, vê a notícia e já passa. Não, e tem um detalhe, se você gosta da Sasha ou você não gosta da Sasha, já de antemão, entendeu? Exatamente. Eu li um texto legal uma vez que chamava a nossa geração da geração só a cabecinha. Porque a galera só lê a manchete e propaga a parada. Exatamente. O problema é que... Isso, né, velho? Como todos sabemos, não existe isso, né? Excelente, meus jovens. Vamos mudar então, vamos para tecnologia, que lá o assunto é mais factual e nada de viés. Opa! Todo mundo está neutro aqui. Vamos falar de quê? De segurança do Telegram? Olha o robô aí chegando. Vocês viram que o YouTube ele mudou a regra para exibição de conteúdo infantil essa semana? Que eles levaram uma multa? Eu vi isso aí. Qual que é a regra agora? Igor, você sabe melhor disso? Eu fui da geração que o Guilherme falou, eu só vi a manchete e tô repassando. Tem que proibir o conteúdo infantil no YouTube. Fica vendo aquele link, fica vendo em looping, uma vez atrás da outra ali, não cansa. Você fica querendo ver um filme ali do Sylvester Stallone, não consegue. Não, saiu um vídeo muito bom no Porta dos Fundos sobre o Baby Shark, né? Olha o Igor robô. Igor, você acha que tem que sair e voltar porque o teu som foi robótico? É o robô do mundo. Eu sou o robô do Bolsonaro. Eu não sei como tá agora, mas a regra de exibição do conteúdo infantil pro YouTube antigamente era basicamente, botou que é conteúdo infantil, pode passar. Porque você via cada absurdo, cara. Eu tenho um irmão pequeno que ele fica com um tablet na mão, às vezes, vendo coisa no YouTube. Você pegava o tablet e tava umas coisas absurdas passando, sabe? Sério? Porque não tem nenhuma barreira. Então, tem lá histórias com personagens normalmente infantis mesmo, mas a trama é tipo Game of Thrones pra frente ou pra baixo, sabe? Sim. Porque o que eu vi foi que o Facebook ele tomou uma multa de 170 milhões de dólares porque eles estavam utilizando... YouTube, né? O YouTube, eu falei outra rede? Facebook. Maluco! Então, o YouTube ele levou essa multa porque ele estava utilizando os dados infantis e deixando passar propaganda quando o vídeo era levado, estava classificado como isso. E aqui no Canadá, pelo menos, eu lembro até o Eduardo comentou muito tempo atrás, no BC News,
há um ano atrás, que aqui na América do Norte, foi o Massaro e o Eduardo também comentou, mas que aqui na América do Norte você tem uma lei que, pelo menos no Canadá, é proibido fazer propaganda para criança. Então, tipo, o McDonald's teve que pagar porque eles faziam propaganda dos brinquedinhos lá da refeição, especificamente para criança. Sim. E até onde eu entendi essa notícia, o YouTube é proibido também de fazer isso na América do Norte. E daí eles mudaram a regra de venda de publicidade para vídeos infantis. Até onde eu sei, eles vão cortar publicidade em vídeo infantil. Por isso que eu cheguei a perguntar para o Igor, né, se ele sabia de algo mais com relação à notícia do YouTube. Aqui no Brasil também é proibido ser propaganda infantil durante... E aí voltou o robô. Mas pelo que eu li, não é uma proibição da propaganda em si. É a propaganda utilizar os dados direcionados, né? Ah, entendi. Então o vídeo, a grande monetização vai cair, entende? Ele vai monetizar provavelmente, mas com aquelas propagandas aleatórias, assim. Por exemplo, eu tô acompanhando o Felipe Neto agora no Twitter, então eu tô lendo essas paradas aí. Ele falou que o irmão dele produz, né, conteúdo. Sim, exatamente. Ele falou, ele falou sobre isso e falou que você pode publicar vídeos direcionados ao público infantil e ele teve que arrumar outro jeito de monetizar o canal dele, seja vendendo revista, fazendo teatro. Então o YouTube ele vai se tornar uma plataforma para tu colocar o teu trampo lá. Agora ele não vai te pagar a publicidade direcionada que usa dados das crianças, sabe? Entendi, porque na hora que eu li essa notícia eu lembrei da galinha pintadinha, que eu sei que é um conteúdo legítimo, né? E que com certeza eles usam a publicidade para se manter. Eu falei, caraca, maluco, agora a galinha pintadinha vai se dar mal, velho. Mas a galinha pintadinha, ela vende para canal de TV também, né? E ela vende os DVDs, né? As imagens, não sei o que lá. E o urso de pelúcia, vende tudo, Netflix, né? Vende, sim, caríssimo, inclusive, os material deles. Daqui a pouco abre a Disney da galinha pintadinha aqui. Mas, artigos para controle mental. O Bruno tava falando de proibir vídeo infantil. Cara, eu tava falando que saiu um vídeo no Porta dos Fundos muito legal sobre o Baby Shark, né? Eu vi, muito engraçado. Muito engraçado. E o pior é que meu filho, o bebezinho, ele tem um sapatinho, um tênisinho, que é um tênis em formato de tubarão. Eu não consigo colocar o tênis nele sem dizer tênis, shark, Contaminou. Não, e outra coisa, né? Bom dia. Pra quem é pai, fresco, bom dia. O sol já nasceu lá na fazendinha, tá ligado? É bita, né? Com certeza. Os animais, esses negócios aí. É na veia, tinha que proibir mesmo. Controle mental absoluto, né? Que proibir, as crianças ficam vendo o vídeo aí, Nando Moura. As crianças, cara... Nando Moura é pesado, hein, velho? É o mais consumido pelo público de 12 a 16 anos. Que dó aí, o cara empurrando aí o ouvinte de direita pra extrema direita. Não, mas o Nando Moura agora saiu, ele saiu do YouTube, vocês viram? Ele tá falando que vai sair todo dia, né, cara? Nada, cara, ele saiu, ele tá um tempo ele fora. Ele foi fazer aí. aquele procedimento, sabe, aquele procedimento que o Siqueira fez do cabelo? Ele vai ficar 6 meses fora enquanto o cabelo não cresce, cara. Depois ele volta. Pode escrever. Os caras começaram a atacar ele deu um tempo no YouTube. Que nada, assim, é só pra não parecer aquela cabeça de... Que fica feio, né, cara? Pô, fica tudo machucado. Cirúrgico, né? É cirúrgico. Pô. Então, com certeza ele só saiu até curar bem isso aí, mano. Nando Moura, né, meu? Ele é um careca cabeludo. Não sabia que ele era careca, assim, porque ele sempre tem aquele lenço na cabeça. Ele tem aquela bunda de macaco na cabeça, assim. Uma entrada bem grande, assim, bem longa, né? A galera pega no pé dele, eu não tenho... por ver os vídeos dele, então eu nem quero saber. Ele é engraçadíssimo. Só vejo os memes, cara. Tipo, montagem dele com 1,20 m de altura, que é maravilhoso, lá de alguém alto. Que dó, mas qual que é o problema com o baixinho, pô? É porque ele não aceita ser chamado de baixinho. Ele só faz vídeo com a câmera de baixo pra cima, sabe? Que dó. Ele tá falando, ele começou a falar mal do pessoal aí, o pessoal que agora revoltou contra ele. Ele falou mal do PC Siqueira, Cauê Moura. Aí agora ele falou mal do Rafinha Basso. E o Rafinha Basso
Tá, em vez do Rafinha Bastos debater, ele tá fazendo propaganda pra ele. Aí piorou. Cara, os vídeos do Infernáculo, assim, do Rafinha Bastos são demais, cara. Porque o Rafinha Bastos, ele fica falando do curso do mestre do capitalismo em todo santo vídeo, cara. É maravilhoso aquilo, velho. Eu nem quero saber desse curso. Não, ele vende curso pra você ficar rico e ele faz a propaganda de terno azul e cartola. Olha que Foda. incrível. E bengala. Aquele estereótipo do banqueiro, assim, sabe? Sim, do jogo do Banco Imobiliário. O estereótipo do latifundiário pré-crise de 29. Exatamente, cara. Que dó. Que dó. Agora vamos mudar de notícia, então, porque a gente tá batendo mais pessoas. Vocês viram que o Facebook e a Microsoft eles se juntaram para lançar um desafio contra deepfake, para detecção de deepfake? Maluco, eu fico pensando, as tias e os azapeiros já acreditam no que eles lêem, naquele textão, que, cara, é incrível, né? Aqueles textão, eles têm uma assinatura. Você lê as 2 primeiras frases e você já sabe que, tipo, é fake, né? Compartilhe, por favor, não precisa nem ler. Essa notícia foi escrita por mim, doutor César Sampaio, neurologista do Albert Einstein. Cara, e se tem a palavra pátria, fuja. Identificou ali pátria, cara, não precisa ler. Emoji de bandeirinha. Exatamente. E se tem o óculosinho, os dedinhos, então nem precisa. Né? Se ao invés de vírgula a pessoa usa emoji, é porque é corrente, pode passar. É confiável. E eu fico pensando, cara, no nível que a gente vai ter de problema futuramente com o lance do deepfake, velho. Porque hoje a gente já tá no... né? Próxima eleição aí, eu já acho que isso aí vai estar bombando, velho. Com certeza. Porque eu vi um vídeo de deepfake que eu achei que, é claro, você vê que a boca tá tipo a boca do Superman no filme da Liga da Justiça, tá ligado? Tá muito fake. Mas, mano, dependendo da qualidade do vídeo, se você baixa a resolução, cara, você já começa a ficar mais padrãozinho ali pra você acreditar. Eu vi um vídeo que eles fizeram uma montagem do Jon Snow depois da batalha de Winterfell, quando eles estão queimando os caras que morreu, ele pedindo desculpa pela 8ª temporada e tal. Cara, em baixa resolução, cara, passa certinho como se fosse realmente aquilo. Cara, tem um do Obama que eles fizeram, tipo, montaram o deepfake do rosto do Obama e algum outro cara, falando várias paradas absurdas, e depois falando que é deepfake, e você não sabe, cara, que é falso. É absurdo de tão bom. Esse eu já vi, é igualzinho. Mano, agora, isso pra ser usado em eleição é um pulo, porque é uma ferramenta perfeita. Porque, pô, isso aí tá sendo feito em casa, né, meu? Esses caras estão fazendo esses deepfake em casa. A hora que botar dinheiro nisso aí, mano, pra contratar gente, pra processar a imagem, meu Deus, velho. Isso é o limite, tá ligado? Não, e a indústria pornô já tá investindo nisso, então é o próximo passo, tipo, pornografia e guerra. É só isso que a gente investe. Cara. Se deu certo no pornô, isso vai dar certo. É preocupante demais também, né? Não, a parte do pornô não é preocupante, não. Eu acho... não que eu seja desse tipo. Não que eu consuma nada desse tipo, mas você tem um amigo, né, que... Vários amigos aí que são assinantes de sites premium. Até apareceu um rosto de um cachorro de óculos aí num pornô, aí você... Mas esse lance do pornô é um troço que eu quero sentar ainda... Lambendo pasta de amendoim. Com frota. Que horrível, velho. Mas esse lance da pornografia eu acho que é um assunto bem bacana, que a gente vai ter que dedicar um episódio para isso, porque tirando aí que tem muita gente que consome por puro entretenimento, cara, na minha opinião, pessoal, isso é um troço terrível, entendeu? Tipo, a quantidade de coisa que essa grana do pornô sustenta por trás é um troço absurdo, velho. Tipo, o que você tá pagando assistindo o teu pornô, fora que também tem uma porção de estudos científicos falando de como isso muda as tuas sinapses, como isso as reações que isso gera no teu cérebro, ou como isso muda até a tua percepção do sexo normal com um parceiro real, como isso prejudica também com relação a... Porque a internet, os números que eu vi, a maioria que consome pornografia, e já não é uma distância tão grande, mas é o público masculino. E o quanto isso também afeta o machismo, e isso aumenta, porque você começa a tornar a mulher um objeto, e você faz aquele sexo pornográfico, que é uma coisa totalmente performática. Velho, eu acho que a pornografia é um negócio muito ruim para quem consome, velho. Cara, é ruim pra todo mundo, porque pra quem produz, geralmente, a expectativa de vida é muito menor das atrizes,
Então, geralmente sai com problema de drogas e toda ferrada psicologicamente. Quem consome também se ferra. O tráfico humano é absurdo. É ruim pra todo mundo, cara. Só que é um entretenimento fácil e que agrada muita gente. Sim, eu acho muito errado também, porque eles fazem deepfake no pinto dos atores. Não existe daquele tamanho, é tudo CGI. É tudo computação gráfica. A média, todo mundo sabe que a média é 8 centímetros, porque você não vai cavar o pré-sal, você vai só... Todo mundo sabe que 8 centímetros é um pinto grande. Não vai tirar a manga do pé, porra. Ai, eu falando sério aqui. Mas tem vários documentários da Netflix aí, eu até já vi uns que se chamam, acho que depois do filme, alguma coisa assim, que falam sobre essa indústria pornô. Eles entrevistam as atrizes, como é que funciona o processo de seleção, tudo isso aí. Tipo assim, se a mulher faz, a média são 3 filmes, eu acho que a menina faz até o público cansar, ou então, ou ela estoura, vira uma atriz estrela, ou então desaparece, tem que sair, arrumar outro emprego. Tem várias paradas assim. É uma indústria bem lazarenta, como diria um bom curitibano. E a rotatividade é altíssima. Fica um cara agenciando direto, assim, e tipo uma casa lá que elas ficam, vai entrando e saindo mulher toda hora, assim. Esse é um episódio que com certeza eu vou sentar para fazer ano que vem e trazer aí uma overview pra moçada, porque eu acho que é um assunto que a gente não ataca de frente e é um assunto bem problemático. Não, tem que falar também sobre a média do pênis aí, que eu sei que 8 centímetros é grande. Fica tranquilo, Bruno. Fica tranquilo, Bruno. A gente também vai fazer vamos trazer um urologista pra falar que o normal é isso. Fica tranquilo. Lá. Cara, o Derek Crews também já gravou um vídeo falando sobre o vício dele em pornografia, que ele teve um maior problema com isso um tempo atrás. Quem? Desculpa. Bom, realmente, o Derek Crews, o cara que fazia o pai do Chris. É verdade. O melhor ator do planeta. Do Brasil. Cara, eu acho que ele seria um Batman perfeito, velho. Cara, não sei. Ele seria qualquer coisa perfeita. O Terry Crews, ele é negão foda, sorriso maravilhoso, e ele faz um melhor robozinho do cinema. Cara, não ia ter crime. Você não tem como bater no Terry Crews, você vai lá dar um abraço no cara. Cara, eu tenho o Terry Crews no Twitter. Ele bota a máscara pra não ser abraçado o tempo todo, né? Sim. Não, gente, porra, pega leve comigo. Qualquer filme dele, você bota ele fazendo aquela cena do... Acabou o filme, ganhou o Oscar, parabéns, obrigado. Como é que ele não ganhou o Oscar ainda, né, velho? É porque o Oscar não merece ele, cara. Ele é o concurso. Eu vi ele esses dias na rede dele, no Twitter, ele botou... Tava tendo uma campanha, porque eu não entendo hoje como é que não tem mais nenhum filme do Mestres do Universo, do He-Man, e ele tava de He-Man, velho, com uma peruca amarela. Mano, ele é o He-Man, velho. Ele consegue te convencer. Exatamente. Ai, que tristeza. Vamos voltar pra pauta que não tem na pauta do Papo Livre. Outro que era sarampo, né? Vamos voltar pro sarampo. Você estava falando, eu não lembro quem comentou, ou se eu estava pensando, e daí às vezes eu acho que as vozes são vocês, mas a tecnologia, né, que essa semana vai ter o lançamento do iPhone 11, né? E eu tava... Ninguém falou isso, Diego. Não é. Então, foram as vozes, elas são bacanas. Eu tô aprendendo a lidar com elas. Quando você se sintoniza bem, elas se tornam mais úteis do que perturbadoras. Se mandar pegar a faca, não pega. Não faz nada que elas mandam assim que represente uma ação, entendeu? Daí você vai ficando suave. Entendeu? Ou você tem que fazer que nem o Diogo Braguinha lá, o Didi Braguinha do MRG. Você cria uma arma mental e dependendo do que a voz está falando, você atira na voz e ela para, entendeu? A pistola espiritual do Didi Braguinha. Isso, exatamente. Velho, funciona. Eu já fiz com algumas vozes e tá tranquilo, tá suave. Mas tudo isso para falar que vai ter essa semana o lançamento do iPhone 11 e, cara, eu vi um telefone que eu fiquei bem interessado em comprar, que ele é o Lite. Na verdade é um telefone que ele só faz ligação, só tem calendário e mensagem. Ele não tem aplicativos. Eu falei, olha, cara, que coisa mais interessante, velho. Um celular velho, né? É o 1100 que chama? É um celular velho. Não, mas é que hoje em dia é difícil você achar um celular velho pra comprar, né? Pô, cara, te vendo aqui agora, hein? Oportunidade única pra você. Olha só que riqueza. A gente fazer negócio aqui.
mas é o The Light Phone. Se você acessarem o site, que é thelightphone.com, você vai ver um telefone que ele vai até te lembrar esses Kindle, por causa da cor que ele usa no visor dele, e ele tem essas funcionalidades limitadas. E, cara, celular é um troço também que, assim, a gente falou da pornografia, mas outra coisa também que está detonando, e a gente vai saber realmente o resultado do que isso gerou nas nossas mentes, é o lance do celular, né? Porque se você vê a quantidade de coisas, de como que a tua atenção é presa, como que a tua atenção é estimulada, como que você está sendo treinado por esse aparelho, cara, quando você vê um aparelho aí, esse Lite, eu fiquei com vontade de comprar, entendeu? Ele é bonitinho, cara, tô vendo aqui agora. Não, exatamente, ele não é... Tipo, nada contra o antigo Nokia, acho que o Nokia era bem bacana, aqueles Nokia, super indestrutível, mas esse Light Phone, ele parece um Kindle, só que telefone. Eu achei ele tem o jogo da cobrinha? Cadê? Acho que já vai começar a roubar a tua atenção, né? Até onde eu sei, você tem ali alarme, calculadora, você vai ter música, no máximo, acho que daí já tá meio que indo pra demais, e o telefone, velho. E o jogo da cobrinha? Eu acho que o jogo da cobrinha não tem... Nem um Space Impact, tem que ter um jogo assim, porque isso que vendia o celular antes. Cara, eu joguei muito o jogo da cobrinha, velho. Era maravilhoso, cara. Sim, era mata-tempo da fila, né? Toda fila a gente tava com o jogo da cobrinha ali, né? Porque antigamente o crédito era muito caro, você não podia ficar falando, mensagem nem pensar, a bateria dele durava muito tempo, mas aí daí o celular não valia mais nada, e você tinha que fazer o quê? Jogar o jogo da cobrinha. E pra quem tem problema de atenção, cara, só de ter uma calculadora e um teclado já é o suficiente, sabe? Sim. Você não precisa de um aplicativo, você tem alguma coisa que você pode mexer, acabou. Porque esse consumo relacionado até à própria tecnologia, cara, é um troço absurdo, né? Eu lembro que eu acompanhava, eu não lembro o nome da mulher, é ótimo, né? Em vez de eu ter trazido pra pauta, mas ela falava, ela tinha umas animaçõezinhas que era de The Story of the Stuffs, e daí ela mostrava, tipo, a vida útil de qualquer gadget, de qualquer coisa na América do Norte. Ela falava dos Estados Unidos. Tipo assim, de qualquer tipo de componente, ela não falava especificamente de celular, ele tinha uma vida útil que durava de 6 a 8 meses. 65% de qualquer coisa que você comprava não durava mais que isso. Eu fiquei pensando, maluco, a quantidade de lixo que a gente gera por causa de tecnologia, às vezes, e a quantidade de recurso que a gente também extrai por causa de celular é um troço absurdo, velho. Absurdo. Tipo, aqui a Bell todo ano tá querendo fazer eu trocar de celular. Todo ano. Então, já faz 2 anos que eu tô segurando o mesmo celular e eles não param de me encher o saco. Eles querem me dar o celular. Eu não quero o celular. Vocês têm problema com isso por aí? Cara, eu tenho o meu celular desde 2016, então tô aí firme e forte com ele. Tem uma questão financeira envolvida nisso? Talvez. Mas... não vem o caso. Pensando no meio ambiente aqui. O meu tem 2 anos. Se por acaso eu vender ele, achar R$1.000 na rua, eu troco. Sem pensar. Sem pensar por quê? Porque eu sou consumista, eu sou viu? destruidor do planeta. Mas você pega o quê? Você vende pra outra pessoa, você tá fazendo um bom serviço pro planeta também, você não tá jogando fora. É verdade. Passa no rolo. Igor, Guilherme, vocês também? O meu celular tem 1 ano e meio, eu acho que deve ficar com ele mais um tempo ainda, mas assim, esse é um celular que tem 1 ano e meio, porque todos os celulares anteriores não passaram de 6 meses. Por quê? Por causa dessa porra dessa Bell aí do caralho, mas não é a Bell aí, a Bell daqui. As empresas telefônicas aqui, elas têm esquema de plano empresarial e não sei o que lá, e elas enfiam os aparelhos para você. E aparelho é massa e tal, não sei o que lá, pô, um aparelho top de linha. Só que esses que eles colocam, eu acho, bicho, que é tudo, sei lá, carga roubada, caminhão virado. Eu não sei o que é. Eu não sei o que é, bicho, mas nenhum celular meu... não vou fazer propaganda pra ninguém não, mas iPhone é muito bom pra caralho, que eu gosto pra caralho. Eu comprei um iPhone pra minha esposa em 2014, um iPhone 5S. E aí em 2014 eu tinha um celular no começo do ano, outro no meio, outro no final, outro. Sei que ano passado eu enchi o saco, já tinha trocado umas 30 celulares e ela tava com o mesmo iPhone 5S. E ela, eu preciso trocar de celular, porque eu preciso de mais espaço e tal, blá, blá. E ela queria comprar um 8 pra ela. Eu disse, sabe de uma coisa, eu vou comprar 2, vou comprar um pro seu e pra mim. Aí peguei o 5S, dei pro meu filho mais velho, comprei um iPhone 8 pra mim ou pra ela. Putz, estou feliz da vida. Ele tá com a mesma performance do dia que eu comprei, então pra mim tá ótimo. Comigo é o mesmo caso. E os meus celulares era tudo porcaria, assim, tipo, porcaria não, era Motorola não sei das quantas, Samsung não sei das Galaxy, não sei dos assim, era sempre os top da Motorola, da Samsung, teve um Sony também, teve um monte de Motorola.
E teve um monte de Samsung. E sempre dava alguma merda. O último que eu fiquei muito puto era o Motorola, que o GPS deixava de funcionar, assim, tipo, trocou a placa-mãe 3 vezes na assistência, ainda na garantia, até que a última vez que morreu o GPS, a garantia tinha acabado e pronto, tchau. Perdi o celular. Mas foi muito lixo. Mas isso é o celular de operadora, não era necessariamente porque a Motorola é ruim ou porque a Samsung é ruim. Eu acho que a operadora também ela é pior, né? Ela pega os celulares lá, tudo remanufaturado, que já tem um monte de bosta e dá para os clientes otários. Eu acho, né? Só celular de lote reprovado. Esse aqui tá todo bugado, vai pegar fogo. É esse aqui que vai pro cliente. E o ruim é que eles te prendem daí num contrato, né? Tipo, ó, eu te dou esse celularzinho aqui, você tem que pagar de dados esse pacote aqui, e você tem que usar o de voz esse daqui, e você tem que ficar 2 anos com a gente, daí é de graça. Graças a Deus agora acabou esse negócio de voz aqui no Brasil, né? Acabou? Acabou. Não tem, acho que nenhuma operadora cobra mais tempo de ligação. Ah, não? Acho que nenhuma mais. Agora é só dados. Não, Carro aqui tem tudo. Né? Chegou umas promoções muito top das operadoras, aí começou a quebrar a outra e não foi deixando pra lá e liberando. Moral da história, acho que ninguém tá mais cobrando por voz, né? Minuto, essas coisas. Não cobra não. Tem cliente. SMS é de graça, tudo não, aqui eles ainda cobram. Pelo menos a minha Bel aqui, eu tenho um pacote com X minutos que eu nunca gasto, né? Porque a gente tem o WhatsApp, e vive com a Wi-Fi ligada. E tem pacote de dados. Eu quero ver agora, que talvez a gente se mude, que tem uma oportunidade aí pra gente ir para os Estados Unidos por um tempo. Eu quero ver como é que é a bagunça lá. O que vale a pena mesmo que é vender pacote de internet. Abrir uma locadora, uma lan house e vender pacote de internet. As operadoras fazem isso, porque a rede fixa que é muito ruim, os Wi-Fi que não funciona direito, a banda larga que é uma bosta, cara. Você compra a internet, como o 4G aqui já tá bem mais veloz, as pessoas compram pro celular e todo mundo na rua mesmo. Tá mais barato, você compra o pacote, ele já é quase o preço da recarga sua, você tem que ficar recarregando todo mês para ficar mantendo isso, e assim que eles estão ganhando dinheiro. A ligação já não é mais o primeiro plano. Que incrível. Mudou a natureza do aparelho. Por isso eu acho que o Lite vai ajudar as nossas vidas. Acesse você também. Não, eles não pagaram por publicidade no programa. Esse é o problema. Inclusive, você tá gravando de um Lite aí, não tá? É que o som é tão bom que nem parece. Acabei de lembrar agora, o Silvio Santos tá lançando um celular também. Tem um celular do SBT. Não. Mentira, velho. Pode pesquisar, celular do SBT. Mas ele não é celular... TechPix? Não, é um celular comum, só que eles pegaram uma OS nele, fudidaço, celular para idoso que eles estão vendendo, celular para velho. Pegaram um OS que pega os ícones do celular, deixa grande, na tela inicial do celular tem tipo 6 ícones, um WhatsApp, um discador, com a calculadora, a lanterna, e um botão, um 90. Cara, eu acho genial. Sensor de queda, né? Se tiver um sensor de queda, já resolveu 90% do problema, né? Sensor de queda e o aplicativo de figurinha da Bíblia pra mandar bom dia. Não, bom dia, grupo. Pode mandar até automático, né? Que Deus já abençoe o seu dia, acabou. Você faz um script que manda pra família, pros netos, né? Cara, você dá um dinheiro, vocês que programam aí. Mas não, falando sério agora, eu acho algo super útil você ter um celular pra idoso. Porque, cara, mano, às vezes, tipo assim, eu tenho a sorte realmente que a minha avó ela já tá conseguindo usar o WhatsApp. Então, pra mim, é super útil. A vozinha? A vozinha. A vozinha, ela escuta, né, os BC de tecnologia, ela tá ficando ligada, né? Até que mexer com impressora 3D, porque o Eduardo tem... Sim. Tem que chamar o Eduardo pra configurar pra ela. Mas falando sério, ela consegue mexer com o WhatsApp, agora a gente fala, pelo telefone eu vejo ela, e pra mim é uma vantagem, né? E ligar daqui pra lá é caro, mesmo que não fosse... se eu não usasse o Skype, ia ser bem caro. Mas agora, com ela usando, eu consigo falar com ela muito mais. E, tipo assim, eu acho que um celular com uma interface gráfica bem mais baixa, né, bem menos rica, cheia de coisa, cara, eu acho genial. O botãozinho do 190 ou um botãozinho para acidente. Pô, cara, a causa de morte na terceira idade, cara... Um monte começa com fratura de osso, velho. O bichinho caiu, não se trata, não consegue. Chama Oba Smart.
Opa Smart, olha só. Ah, tô ligado. Até o nome é bonito, velho. Opa é avô em alemão, né? Sim. É isso aí. Dava até pra fazer uma versão italiana, né? O Nono Smart. O Nono Smart. Vamos mudar de bloco, então. Só que eu acho que é bastante bacalhação demais pro idoso, né, coitado? Não, deixa eu só falar de uma coisa aqui, tinha um celular. Não, antes de trocar de assunto aqui, tinha um celular, antigamente, muito antigamente mesmo, eu tô falando muito antigamente não, né? 2003, por aí. Tinha um celular que era para criança. E esse celular para criança, só tinha um cliente meu que tinha isso pra filha dele, mas era uma puta sacanagem o celular, cara. Era uma coisa assim, a filha dele tinha um celular rosinha, que era grandão, só tinha 3 botões, papai, mamãe, polícia. E aí tinha a foto do pai, a foto da mãe e da polícia. Assim, e a foto da polícia. Se ela acontecesse alguma coisa e tal. Tinha GPS, o pai podia saber onde ela estava o tempo todo. E a maior sacanagem é que o pai podia ligar o microfone a hora que quisesse. Mandar um SMS pro celular, e ele ligava o microfone e ligava pro pai sem a criança saber, sabe? Pra ficar escutando o que tá fazendo. Porra, é bizarro, cara. Lá espião. Cara, isso você me lembrou aquele episódio do Black Mirror, da mãe que conseguia ver o que a filha tava O olho vendo. da filha, né? Meu chapéu, mano. E bloquear o que era censura, né? Já censurar no olho, né? Cara, se eu tenho um filho, a última coisa que eu vou querer ver é o que ele tá vendo. Deus me livre. O filho na adolescência, porra. Deus me livre. Tinha o celular da Xuxa também na época, mas era só um A50 com uma capinha rosa. Mas engraçado, né? Tem algumas ideias que elas parecem ser muito boas quando você começa a discursar e a pensar inicialmente nelas, e depois você vê que, mano, não tem nada de bom nisso, né? Porque assim, pensando bem, você ter acesso ao microfone do celular da criança para a questão de para você estar vendo se ela está em algum perigo, é bacana. Mas agora, do que isso pode se descabelar e ir para frente, que é horrível, né? Sim. É porque a gente nunca pensa no caso ruim, né? A gente sempre pensa no lado bom. Fala, não, porque eu vou proteger dos perigos. Mas, porra, tem coisa que eu não quero ouvir também. Existe empresa especializada, por exemplo, em assistência de idoso, que tem câmera no quarto da pessoa, telefone, câmera na portaria do prédio. Então, assim, eles ficam o tempo todo vendo o que essa pessoa está fazendo, e inclusive dando uma de psicólogo também, porque aí fala, ele chega do trabalho, como é que foi seu dia, sei lá, conversa e tal, com uma pessoa que está ali assistindo, né? Como se fosse um enfermeiro mais virtual, sabe? Tem empresa para isso aí já. Entende. É que, veja, às vezes é o fato de você, que a gente até falou um pouco desse tópico no episódio de segurança, é aquela questão de, tipo, eu não tenho nada que esconder, e a utilidade específica em que você poder estar ajudando alguma pessoa, né? Porque eu fico tentado, digamos, você tem lá os teus pais, os seus avós que envelheceram. Pô, se você tem esse tipo de serviço, que é claro, muito melhor se você pudesse estar dando todo apoio, né, para o teu familiar. Mas se você não pode estar presente, pelo menos fisicamente, todo o tempo para poder ajudar, se você tem um serviço desse, eu acho assim, de primeira mão, uma ideia muito boa. Aqui no Canadá, e acho que nos Estados Unidos, você vê muito, isso eu não via no Brasil. Eu conheci algumas clínicas que cuidavam de idosos, mas porque a situação de saúde desses idosos já estavam bem ruins no instante que eles precisariam de uma enfermeira o tempo todo. Mas aqui no Canadá, eu vejo alguns prédios que são uns prédios bem legais, bem até luxuosos e tal, que a galera vai para lá e tem daí suporte para tudo, sabe? O cara nem tá com problema de saúde, mas ele fala, não, eu já paguei aqui meu plano de aposentadoria e a partir agora de, sei lá, a idade que eu defini, eu vou para esse prédio, eu continuo aí com a minha vida, mas eu tenho assistência 24 horas, eu tenho segurança, eu tenho alguém para me levar para cima e para baixo, e eu vejo que aqui é bem comum esse serviço. Sim, é um envelhecimento bem mais digno, né? Tem um tipo de edificação também que, por exemplo, já vi alguns projetos com relação a isso, que são apartamentos de idosos que são relacionados a apartamentos de universitários. Então cria-se uma relação meio que familiar ali. O universitário ele tá meio que cuidando do idoso, o idoso tá meio que prezando por esse universitário. Então cria uma relação familiar em que um cuida do outro. Então isso é bem interessante. Tem a possibilidade de participar de um trote.
uma Exatamente. cervejada. Pode entrar em coma alcoólico, é uma coisa que você não vê no asilo. Meu Deus. Participar de umas festinhas aí. Fazer Pra moral. pedir um dinheiro no sinal. Usar Porque uma o idoso droga. ganha mais dinheiro. Cara, acho que o Bruno, acho que você tinha que entrar pro choque de cultura, cara. Você tem o perfil, sabe, visionário dos caras. Eu prefiro empreendedor, né? É o escriba cachaça. É o escriba cachaça, né? O boteco de Leventruco tem essas ideias todas aí. E, Bruno, Seja fala você. bem-vindo, Massaro. Você tá no mudo, Massaro. Tá mudo. Agora deve estar sendo ouvido. Agora a gente tá ouvindo Agora você. foi. Ajuda quando a gente liga o microfone, se funciona. É bem importante. Massaro, estamos falando de velhice agora no momento. Sou eu, entrei na hora. Velhice, contravenções e idoso fazendo trote. Como é que é? Tem que acabar com o idoso! Tem que acabar com esse negócio! Não, o Rodolfo deu a ideia de colocar os idosos dentro da faculdade para morar junto com o pessoal, para um ajudar o outro ali. Às vezes o universitário ajuda o idoso a fazer as compras dele, fazer as coisas, porque precisa, para quem não consegue fazer mais. Aí ele talvez participa de uma cervejada, um trote de calouro. Cara, que você é idoso, você não quer ficar jogando xadrez. Você quer, tipo, uma vida mais animada, você tá quase morrendo. Vamos pensar assim. Meu Deus. Você não tem nada a perder mais. Você não tem nada a perder. Ninguém imagina, você não conhece ninguém dali. Vocês Só falam sai saindo com... Teoricamente, pessoal, a má notícia é que todos nós estamos quase morrendo. A gente não sabe quando sim, vai né? ser. Exato. minha avó que fala, pra morrer basta estar vivo. O pior Não, é que vai é cervejada aqui amanhã, então... Mas se morre o idoso, é mais comum a pessoa falar, tá normal, ele tava velho. Aí Depende, se for o pai dele, vai dizer, bichinho, eu sabia que ele não se criava com 80 anos, né? ele já era mais doentinho mesmo. Esse Sabia que não era pra ter dado 5 cervejas pra ele. Não é? Mas você falou do idoso que não tem nada mais a perder. Eu vi um caso americano, eu vou atrás para deixar a fonte no alfarrábio ali do episódio. A4. Não deixa fonte não, Diego. Não deixa fonte. Tem que deixar o serviço pro ouvinte pesquisar. É verdade, O é ouvinte verdade. não pode ficar tudo de mão beijada, não. Cara, o Bruno tá muito sábio hoje. Tem que acabar com esse negócio da fonte, cara. A gente acabou de falar hoje aí ó, que a gente tem que checar os fatos. A pessoa tem que fazer isso aí, tem que ensinar. Checar fato. Tem cara de quem tá fazendo trabalho de graduação pra ficar colocando referência? Que maravilhoso. Mas o idoso, ele era norte-americano, eu não lembro se ele era da Flórida, de qual estado que ele era, e ele foi diagnosticado com câncer. Daí ele falou, sabe o que? Eu não vou fazer tratamento para o câncer, porque eu já tenho uma idade avançada, eu tenho aqui um bom dinheiro que eu guardei durante a minha vida, eu vou torrar essa parada. Justo. E o médico que tinha dado o diagnóstico ainda falou, olha, você tem de 4 a 6 meses de vida. Justo. Justo. Então o que ele fez? Ele pegou tudo que ele tinha, vendeu, capitalizou o dinheiro e planejou, vou gastar nesses 6 meses todo o dinheiro que eu tenho. Foi para Vegas, o homem torrou tudo que ele tinha. Moral da história. Moral da história. Passaram-se os 6 meses e ele não faleceu. Ele voltou no médico e descobriu que o diagnóstico tinha sido errado e ele não tinha câncer. Daí ele estava movendo uma ação contra o médico, contra a clínica, porque ele falou, olha o que o cara me permitiu a fazer. Olha o que você fez comigo, fiquei numa orgia com 25 prostitutas, uma montanha de cocaína, isso é culpa sua. Ele devia ter diagnosticado a burrice, né? Eu sempre penso, né, pô, vai em outro médico, faz aí né, se recebe uma sentença de morte, pô, deixa eu ver o que o outro vai falar, né? Mas, é checagem de fatos, né, que a gente falou agora. Cara, mas alguém tá ouvindo o Dr. Morte falando em médico, não? Eu tô, muito bom. Muito bom, né, cara? E Dr. Morte? O podcast. É um podcast. Cara, profissionalíssimo podcast. Muito bom, cara. E em português ele tem a voz do Discovery ID, sabe? É muito isso. tem a voz do Off, sabe aqueles caras do Off? Nossa, Por que cara. aquela minha pessoa? Você falou isso daí, me lembrou daquelas tradução que tinha na Fox, no começo da TV a cabo no Brasil, que era o cara falando, então, aconteceu que... É isso aí! Não É era... isso. Puta. Nossa, é muito bom, cara. Então ele pegou uma faca e correu atrás de mim. Eu não tive o que fazer. E eu pensei, é terrível. Caramba. É terrível. Ok. Oh, não. Então, esse é o meu momento
Mas que podcast a é história é muito boa. É de um médico que ele é neurocirurgião, formado, doutor e não sei o que lá e tal, e tem nas costas dele 30 mortes. Não, 30 mortes, não. Não, é 30 Não, pacientes, né? Foram 30 pacientes, né? 30 casos, né? 5 mortes, Só 5 38 mortes. pessoas que ele operou, 33 tiveram complicações. Então, como ele é neurocirurgião, as pessoas ficavam paraplégicas, tetraplégicas. Deixou o melhor amigo tetraplégico, Tipo, o cara era, assim, ou não sei se ele era extremamente mau ou extremamente incompetente. Eu tô no penúltimo episódio, ainda não tenho certeza se é incompetência ou maldade. Era normal. Inteligência, né? Normal sai de lá com a perninha arrastando, meio com um sintoma de derrame. Vocês falam isso, mas vocês sabiam que no mundo a quarta maior causa de morte é erro médico? Ou erro de tratamento? Eu vi esse dado essa semana, cara. Eu não lembro onde, mas sei que eu vi. É chocante, cara. É absurdo. Tem até uma palavra específica agora, eu nem lembro a palavra. É excelente, né? Essa minha capacidade de não lembrar das coisas só por cima é digno do WhatsApp, né? Mas que tem um termo específico em latim ou em grego que ele fala sobre o problema que você pode vir a ter por causa de tratamento médico. Então, assim, é a quarta causa maior no mundo. E, cara, você tem... Eu tava dando... IA alguma coisa, IA mas não sei o quê. Eu quero fazer um cast só sobre isso. Já foi falado sobre isso, inclusive, no Brotherscast. Eu não lembro a palavra sim, também, sim, não, mas foi exatamente. Né? E quem fala disso, na verdade, eu li foi no livro do Osho. Do Osho, não. Do Taleb. Acho que é o do CISD, não, é o Antifrágil. No Antifrágil ele comenta disso, que também acho que nos Estados Unidos é o terceiro país ou o segundo país que mais tem erro médico, e daí ele estava comentando com relação à quantidade de mortes, e tem sim, em média, de 260 mil a 300 mil casos nos Estados Unidos de morte anualmente por causa de erro médico. Mas o sistema médico nos Estados Unidos também é uma loucura, né? Não, né? Lá é uma coisa incrível. Então, e o termo aí é iatrogenia. E aqui muito obrigado, Rodolfo. Esse é a qualidade dos ouvintes do Brotherscast. Mas eu me lembro que foi falado disso em um Brotherscast, né? Iatrogenia. Sim, a gente comentou, né? Eu quero fazer um específico, mas eu não sei se os médicos vão querer vir falar sobre isso. Vai aparecer morto aí. Não é muito... Pega um advogado. Exatamente, boa. É isso aí, galera. Vamos evitar ir no médico, porque só fica doente quem faz exame. Não tem diagnóstico errado se não tiver diagnóstico, né? Exatamente. Eu tinha um médico que ele falava que se tinha que evitar os 4 brancos, que era o sal, o açúcar, o trigo e o jaleco branco do médico. E a cocaína. Eu pensei que ele ia dizer a cocaína, o pai de santo. A Ku Klux Klan. E o Zé Gotinha. Os 4 cavaleiros do Apocalipse. Eu já vi que tem gente aqui do time Sarampo, né? Falando em time Sarampo e na loucura, vocês viram agora, passando para temas culturais, que o Joker está sendo bem aclamado por todo mundo que está assistindo? Cara, peraí, antes de você continuar, como é que você conseguiu fazer essa ligação de sarampo com o Joker? Porque o Joker é um cara maligno. É a nova coqueluche. Cara, o Bruno tem que virar o host dessa parada, velho. Não tem... O cara tá demais. Mas falem da nova coqueluche. Pessoas estão deixando o coma e levantando para aplaudir, né? De acordo com as notícias. As manchetes estão mirabolantes. Eu estou achando que esse filme vai vir para arrebentar. Já saiu o Joker? Eu acho que não, acho que são as pré. Acho que é outubro, né? Acho que é outubro. Outubro sai. Isso, acho que são as pré que estão passando pra galera aí, pros críticos, coisas assim. Aí, de dica cultural que eu tenho é tipo assim, se você é pai fresco e tal, procura lá Cine Maternidade. Você pode levar o bebezinho junto e ver altos filmes e não incomodar ninguém, porque tá todo mundo com bebezinho, né? Eles fecham, é sério mesmo, tem no Brasil, tem várias cidades, você vota qual filme que você quer ver e tal, aí pega um shopping, por exemplo, sei lá, Shopping Curitiba, uma sala de cinema lá, vai ser Cine Maternidade em tal dia, e a galera vota qual filme que vai ser, e aí vai os pais, mães com os filhos pequenos e tal, pode chorar, pode amamentar, pode cagar, pode tudo. Isso é bacana ver, assim.
e não incomoda ninguém, né? Porque todo mundo Só não pode pai, né? estourar os tímpanos das crianças com aquele som absurdo que tem nos cinemas ultimamente, né? É seleção natural, né, cara? Ah, tem que se acostumar, né? Se os pais são cinéfilos, vai ter que se acostumar. Eu sei que agora eu tô aumentando minhas expectativas. Ontem eu assisti Suicide Squad. Então, tipo, não tem um Coringa pior, velho. Então, qualquer coisa que vier vai estar bom. Aquele Coringa é muito ruim, velho. Não, aquele filme é desprezível. A gente tá baixando o nível do podcast falando desse filme. Mas a única coisa... Não, se vocês querem falar de filme ruim, vamos falar de Sharknado logo, então, né? Sharknado é obra-prima. Vamos com calma aí. Mano, o Jovem Nerd participou do Sharknado de uma cena, velho. É um filme muito bom. Sharknado ele é feito de propósito, assim. Ele já é mirabolante por querer. Ninguém enganou ninguém ali, não. Você já sabe o que vai acontecer. Não, você lê a história, né, do filme que é, você não começa enganado, né? Cara, é igual a saga do Mega Tubarão, que tem tubarão de 5 cabeças no final. Você vai sabendo que vai ser ruim, você ama aí, isso. Mano. Eu ia ver o Mega Shark, velho. Não, mas aí é uma franquia, tem 5. No 5 ele tem 5 cabeças, no 2 ele tem 2 e assim por diante. Ah, sério? Maravilhoso, cara. Isso é uma obra-prima. É uma obra-prima. No 8, o rabo vai ser a cabeça vai ser o rabo. No 8 ele vira uma Ouroboros de cabeças. A única coisa que me preocupa, voltando pro Joker, que preocupa nada, né? A única coisa que eu acho gozado, porque eu não vou ficar preocupado por causa de um filme, mas a única coisa que eu acho gozado é que o cara falou que ele não se baseou nos quadrinhos. Pô, mano, se você não se baseou nos quadrinhos, então ele não é o Coringa. Ele pode ser um outro personagem, uma outra coisa, mas ele não é o Joker. Não, mas acho que ele deve ter se baseado em algum livro. Ele chegou, tirou uma montanha de coque e falou: sou o Joker agora, vou interpretar. E foi. Ou ele se baseou em algum filme. Quem tá vendo o filme fala que esse Joker tá meio incel, né? Eu não sei qual que é a pegada que eles deram aí, qual que é a ideia deles, mas que tá bem incelzão, assim. Pegaram meio que uma mistura de Cavaleiro das Trevas com esse último agora. Vamos ver o que dá. É uma mistura de Cavaleiro das Trevas com da dona do pedaço. É um troço. Um filme para toda a família. Venha de se ver. Será que a pegada é em céu ou a galera tá problematizando? Não sei. Foi que eu li, né, cara? Não, eu também li. Eles falaram que o Clube da Luta era em céu. Eu lembro do filme, eu falei, mas eu não lembro nada falando especificamente. Nem existia em céu nessa época. Pois é, daí assim, deu Taxi Driver, esse eu não vi, todo mundo fala que é em céu também. Ah, mas ele é só maluco. Taxi Driver cara. Porque a questão de ser em céu que a galera fala é porque, por exemplo, é um cara já problemático e joga a culpa dele ser problemático na sociedade e é assim, que é basicamente o que os incels são, sabe? A galera já é toda errada mentalmente, joga a culpa na sociedade e fala, olha, eu sou assim por causa disso. Ah, não sabia, eu pensei que incel especificamente era relacionado à mulher. Praticamente. Muitas vezes Eles falam que eles são celibatários involuntários, né? Porque eles não ligam o fato das mulheres não quererem eles pelo fato deles serem feios. Ou não atraentes de alguma forma. Exatamente. Ou escroto pra caralho, ou não sair de casa. O fato de não conhecer mulheres pelo fato de não sair de casa. Exatamente. Não ser atraente. E ser idiota, ser machista. O cara fica no porão da mãe dele comendo Cheetos e bebendo Red Bull, fala, não, eu sou celibatário por causa das mulheres. Exatamente. É toda delas. Nenhuma eles são contra. E se beleza fosse... Desculpa, vai lá, Guilherme. Que o movimento feminista tá errado porque a mulher não pode me rejeitar. Esse é o pensamento dos caras. Olha que espetacular, hein? Só tem Reinaldo Giannichini, Tom Cruise, só fera escondido. Rodrigo Santoro saiu daí. Calvin Klein pega direto deles, cara. Só lindo, só cara lindo. Ouvi falar que aquele Rodrigo Hilbert também, né? Ele é um mestre. O mestre. Eles não saem de casa porque se sai já chega a gente de modelo catando eles assim, meu Deus do céu, esse cara aqui que tá fazendo desperdiçado aqui. Exatamente, eles não tomam banho, engordam muito, só fazem merda, e é assim que eles se protegem. Que dó, velho. Ainda bem que beleza não é um problema, senão não casava, né? Ele tem que ser atraente sendo engraçado, inteligente, tem jeito. Gente, feios, tem jeito, velho. Sempre tem um jeito. Tem como. Não odeio as mulheres, elas são bacanas. Elas são demais, elas não têm culpa. Melhor campanha agora.
É a melhor campanha. Mulheres são legais e feios. Tem jeito. Vai acabar com o movimento incel, só nessa. Não, acabou. Fecharam agora, acabei de receber a notícia. Obrigado, hein? Movimento em céu derrubado por podcast canadense. Ai. E It, capítulo 2? Cara, eu vi o capítulo 1 ontem. Ah, é? E excelente filme. Achou O bom, Joker né? não... O Joker. Eu tô na outra ainda. Ele é um palhaço risonho maligno. É outro palhaço, né? Mas o monte, cara, não duraria 5 minutos no Rio de Janeiro, por exemplo. E, porra, imagina o It em Belfort Roxo. Tá as crianças jogando bola na rua, a bola cai no valão, ele chama a criança e mostra a bola e fala: você quer essa bola de volta? A criança fica de miliciano, puxa a arma, mete 2 tiros na cara dele, pega a bola e vai jogar bola. Olé, mané, passa a bola. Aí, palhaço, vai passando aí as paradas. Passa a bola e essa maquiagem aí também. Pegar esse nariz, eu palhaço. gostei. Perdeu o sapato, palhaço. Tem Perdeu, coisa mais palhaço. aterrorizante no Brasil do que palhaço. Ah, tem sim. Tem. A criança carioca. Sacanagem. Um palhaço. Que crueldade, que Caraca. crueldade. Pô, mas é sério, velho. Outro dia eu tava vendo no Omelete e eles fizeram uma Vocês lista. estão vamos negociar aqui, moçada. Vocês estão fazendo muita publicidade para outros sketches, inclusive eu falei de outros. Vamos parar com Aquele isso. podcast sobre ovos mexidos, ovos batidos, fritos. Peraí, deixa eu até me corrigir lá. Então, essa semana eu vi lá no ovosmexidos.com. Pô, o tal do Stephen King tem filme para cacete feito, velho. E eu acho que eu não conhecia 1/3 deles. Mas você sabe por que isso? E cada um mais louco que o outro, é muito bom. Porra, mas isso que é massa, velho. Ele vende os direitos autorais de um monte de livro por $1, justamente para ele auxiliar quem está entrando no mundo do cinema e quer fazer um filme, quer ter um roteiro mais ou menos digno. Então, Genial, cara. ele vende um monte, ele faz livro justamente para essa galera. Fala, ó, vocês não tem roteiro? Não tem aqui, ó, o meu livro. $1 o direito, vai lá e produza. Não quero saber de ganhar dinheiro com você. Só vai lá e faz. E aí lança e alavanca as vendas de livro dele, né? Sim, exatamente. Genial. E ele O cara escreve pra cacete. Pois é, e ele é um produtor de livros que não para, né? O cara é uma máquina de escrever. O Ele falou numa entrevista que escrevia 5 páginas por dia, alguma coisa do gênero. Olha aí, cara. A mãe. Ele tinha que sentar um pouquinho com o George R.R. Martin pra dar uma mãozinha, né, velho? O velho não tá nem aí pra escrever, velho. Ele escreve 5 páginas por ano, no caso. Quem tinha que sentar com o George Martin eram os escritores da Globo que fazem as novelas aí. Nossa. Emanuel. Falando nisso, agora eu vou ter que fazer minha participação nesse ponto que passei depois de 3 semanas no Brasil. Eu preciso confessar de que eu fui atacado pela Maria da Paz, o vírus da Maria da Paz, e eu estou assistindo a maldita da Dona do Pedaço. A pior novela dos últimos 60 anos você começou a ver. Eu não tenho... Olha só, eu estava na casa do meu pai. A casa do meu pai tem uma televisão e a sala. E era Belém, então era 40 graus, não tinha ar-condicionado, não tinha ventilador. O único lugar mais fresco da casa era na sala. E tá todo mundo assistindo a Dona do Pedaço. E assim foi por uma semana. E eu tinha esquecido como são criativos os escritores de novela brasileira. É um enredo maravilhoso, mas Nossa, eu acostumado com o timing de séries de sucesso como Dragon Ball, assim, que o cara demora 3 meses para soltar uma Genkidama. Velho, as novelas brasileiras são melhores que Game of Thrones. Numa hora, numa cena, o cara tá dizendo assim: você roubou meu namorado. Aí ele disse: não pode assim, eu vou falar com ele. Na cena seguinte, a mulher já se teleportou pro outro lado de São Paulo e tá lá conversando. Você deu em cima do meu namorado? Eu disse: não é assim, peraí, é que eu fiquei com as ações da firma. Não pode ser assim, porque fulano me falou isso. Não pode ser. Aí ele se teleporta, tá de volta para onde ele estava. Na cena seguinte, diz: falei com ele, seu caralho, velho, os caras sabem como resolver treta nessa novela. Não, é um pulo temporal de 6 meses em 2 minutos. 6 meses. Eles têm a Discovery. Quem? A Globo? A Globo, os atores, porque para esses pulos só dando o jump da Discovery. É o Portal Gun do Rick e Morty. O Portal Gun. Vou falar com ele aí. A câmera nem virou e já tá falando com ele. Já falei com ele. Não, e a maravilhosa atuação, porque a galera...
os atores bons, na verdade, parece que estão se aposentando e agora estão pegando gente bonita pra botar na televisão. Cara, Então como a atuação os caras é, são ruins. oh meu Deus, você pegou meu namorado. Fala, sim, eu peguei. Aí você transporta e fica só nisso, sabe? Parece tipo o Google Tradutor falando. Cara, os caras criticam o Nicolas Cage, mas puta que pariu, essa leva de ator da Globo tava difícil. Era Eles O parece Nicolas que Cage são- é maravilhoso, cara. Parece que eles são dublados. eu acho que eles dublam o canal da que a gente tava falando agora há pouco. Eles falam, sim, do Dr. Mord lá. Doutor Domócio, eu não estou acreditando. Eu creio que você me traiu. Oh, meu Deus, não pode ser verdade. Dá um foco na cara dela. Eu fiquei sem reação, eu não soube como agir. Que dó. Senhores, vocês querem trazer mais algum tema antes de nós nos abrandarmos e nos despedirmos? E nós... Vocês falaram de Stephen King, não falar do Defender no Tempo, cara. Eu tenho que falar de Defender do Tempo. É um puta filme do caralho. É muito bom esse filme. Não pode falar palavrão. É um puta filme. Já soltei vários aqui, cara, desculpa. Não, é que eu não posso, porque senão o Eduardo fica com raiva de mim, de vocês podem. Tá. Tudo bem, então. E hoje ele não tá aqui pra eu brigar com ele, então eu vou respeitar. Eu não sei de nada, eu vou ficar quieto aqui. E aí, eu só trabalho aqui, senhor. Esse filme do Stephen King, em inglês é The Langoliers. É um filme de 95, que os caras entram num aurora boreal com um avião. E, bom, você vai descobrir logo no começo do filme que quem estava dormindo não desapareceu. Quem estava acordado desapareceu. E aí agora é o esquema para pousar o avião e tal, mas eles fazem uma... Bom, é do caralho. Não vou contar mais, não. É muito bom. Esse daí não é o filme dos Tommy Knockers, cara? Dos Langoliers. Não, Tommy Knockers? Não. Não, o Tommy Knockers é aqueles que vêm comendo o tempo, né, cara? Isso, The Langoliers, esse mesmo. Não, esse era o nome deles são Langoliers. Mas assim, só pro ouvinte não achar que vocês estão loucos nas dorgas, vocês conseguem trazer uma sinopse, porque nem eu tô entendendo esse filme. Nem eu. Tipo, qual que é a linha? Tipo, a história conta sobre uma viagem temporal? É uma viagem no tempo. É porque assim, você vai descobrindo muitas coisas durante o filme eu não queria dar spoiler, mas é um filme de 95, porra. Como é que é o nome do filme? The Langoliers. Não, se é um filme de 95, não existe spoiler pra Não ele, existe spoiler, né? Bom, é daqueles filmes que era fita de VHS, eram duas, sabe? Eram duas fitas, eram parte 1, parte 2 do filme. Então, assim, começa o filme nessa história do avião, né, desde check-in e tal, blá, 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 e aí acontece isso de desaparecer uma galera, metade do avião desaparece, e aí eles ficam ali, o que será que aconteceu e tal, e aí eles, conversando entre eles, descobrem que quem estava dormindo não desapareceu, só quem estava acordado. Então os pilotos também não estão no avião. E aí eles tentam contato com terra, não tem nada, e aí os caras acham que pode ter sido algum ataque nuclear, alguma coisa, ou alguma experiência que podem ter parado o avião e tirado metade dos passageiros, estão filmando, alguma coisa assim. Moral da história, eles conseguem pousar o avião e descobrem que, como o Massaro falou ali, teve uma viagemzinha no tempo. Eles não sabem quanto tempo, mas talvez 15 segundos, 20 segundos para o passado. E no passado não tem ninguém, porque as pessoas estão no presente. Não, eles estão presos no espaço entre os tempos, cara. Eu lembro... Pura, cara. Não, sem spoiler. Agora foi, velho. Dane-se spoiler, velho. Primeiro que não é um filme, é uma série de 2 episódios. E eu vi aqui o enredo é do voo noturno entre Los Angeles e Boston, né? Que, como o Igor descreveu, alguns passageiros eles somem e tem bastante coisas sombrias que acontecem no tempo. E isso é a sinopse do filme. Mas assistam, velho, assistam. Vale a pena, é muito bom. É muito bom. Assisti com a minha filha número 2 e é muito bom. É muito bom. A minha dica cultural, eu vou dar então uma dica cultural antes de me despedir. São de um filme bem legal que eu assisti ontem, que em português ele se chama Ganha-Pão, que é de Brad Winner, é uma animação canadense. O que, jovem? Que rapaz mais insensível, uma animação maravilhosa que conta a história de mulheres afegãs, como que elas têm que se virar lá quando
estão debaixo do regime do Talibã. O desenho é lindo, o storytelling perfeito. E por que você tá rindo, rapaz? Desculpe. Por causa do Brad Winnie aí, eu acho que... Cara, o nome não ajudou, velho. Porque, O Breadwinner, a ganha-pão, velho. o ganha-pão é dose, porque era sempre que eu falava, quando o cara tava sentado na minha cadeira, eu falava, velho, arrasta o ganha-pão aí que eu preciso trabalhar. O que é? Eu não entendi esse contexto. Arrasta Ele chama a bunda ganha-pão. do cara de ganha-pão. Nossa, velho. Meu chapéu. Pra ele é sinônimo de bunda. É o Didi mesmo. Você vai poder fazer os novos Trapalhões. Tá contratado. A Praça é Nossa tá ligando aqui, peraí. Galera, o Igor deu a sua dica cultural, eu dei a minha. Rodolfo, qual é a sua dica cultural? Rapaz, eu sou extremamente não cultural. Não tem nada a indicar aqui. Mas já que falou do pão, indico aqui A Conquista do Pão também, de Piotr Kropotkin, que é um anarcocomunista. Falando sobre os direitos do homem e... O pão, na verdade, ele fala sobre tudo que se engloba a qualidade de vida do homem. Então, uma leitura bacana de se fazer. Isso, que o cara não tinha dica cultural. É, eu não tenho dica cultural, não, mas olha, tem um pergaminho que foi encontrado. Bruno Simpático, que veio direto do Choque de Cultura, qual que é a sua dica cultural? Eu vi ontem, não foi ontem não, foi sexta-feira, o filme Bacurau, muito bom, suspense brasileiro aí, do Kleber, não sei o que lá, diretor. E muito bom, gente, mas não veja com olhos políticos, porque tem muitas metáforas sobre a política brasileira aí atual. Mas o filme é um gore com suspense, com bastante tiro, Nordeste e armas antigas. Que legal, hein? Tem bastante coisa. É uma vila que está sendo sob ataque, ninguém sabe o que está acontecendo, até que eles descobrem que tem uns gringos lá querendo caçar eles por mera diversão. É meio que um enredo distópico. Aí o pessoal da vila descobre que a vila sumiu do mapa, eles estão sitiados lá e tem que se proteger dos caras que estão chegando para sentar o tiro neles. Que riqueza, eu já quero assistir. Tem um filme do Adam Sandler que é assim também, né? Que ele tá sendo caçado. Não, Adam Sandler, todo filme que o ser humano lança na Terra, o Adam Sandler ou pensou, ele já fez. Ou então o roteiro é dele. Justo. Guilherme Ecker, qual é a sua... Não, falei Ecker, é Escher, né? Ecker. Ecker. Nossa, eu sou ótimo com nomes. Qual é a sua dica cultural, meu bom jovem? Cara, minha dica cultural é um livro de um cara chamado Ray Dalio, eu acho que é assim que fala, chama Princípios. Basicamente ele resume princípios de vida, então é uma maneira de como lidar com a realidade. Eu tô no começo do livro, tô gostando bastante e muita gente já me recomendou ele e eu queria deixar a recomendação pra vocês também. Que riqueza, olha esses três. Só surpresa esses três últimos aqui, hein? O cara chama Retalho. Ray Dalio. Igor já deu? Massaro, você já deu? Eu não sei, acho que não, né? Não, mas eu tô até com medo da minha dica, porque as coisas foram tão ricas aqui, cara. Pois é, né? Você já deu a dica várias vezes, Massaro. A dona do pedaço. Essa dica eu não recomendo pra ninguém. O melhor papel de Juliana Paz depois de Bibi Perigosa. Cara, Juliana Paz definitivamente precisa de um microfone melhor ou de fonoaudiologista, porque não dá pra entender polhofas do que ela fala. Não, precisa botar ela numa nave e jogar ela no espaço. Mas minha dica cultural é uma série que eu estou viciado no Netflix. Se chama Wu Assassins. É muito legal. A série é muito boa. É assim, é um filme chinês de porradaria, mas é bom. É uma groselha decente. É aquele enredo que você não precisa se preocupar, que você assiste só pela pancadaria, porque... Ele não promete nada e entrega o que promete. Minha dica, amantes da sétima arte. Só se fala em outra coisa, é ótimo. Só se fala em outra coisa. Querido brothers e sisters, agradeço aí que vocês tenham escutado o nosso programa. Desejo uma ótima semana para vocês. Indique o nosso podcast para um ou dois amiguinhos. Abraço no coração. E peça desculpa para ele também. Diga que a culpa foi do Diego.
Eu não me responsabilizo por nada que eu digo, converso com meus advogados. Vai ser, isso aí, conversa com os advogados dele. no post. Preciso dizer uma última coisa. Eu te dizer esse negócio de abraço no coração, velho, é coisa de cardiologista, pela madrugada. Exatamente. Oferecimento Hospital Constantine. Lá o seu coração é bem cuidado. O pior que eu lembrei, também lembrei do Hospital Constantino quando ele falou isso. Pelo menos você não lembrou do Boston Medical Group, que essa é ruim. Não, aí não. Aí Não. Eu tô na fase do Constantine. Aí um abraço no saco. Um abraço de pena, né? Falou, galera. Muito obrigado aí pela participação de vocês. Abraço, coração. Beijo. Obrigado. Valeu, muito obrigado. Este podcast foi produzido e editado por Camelos Network, podcast e multimídia.